Bruno ele vai justificar e você vai entender Lex Luthor nesse vídeo. Fica aí. Olá, olá, olá. Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod Wayne. Meu nome é Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. Oi. Esse é o Arthur. E eu sou o Arthur. Sim, exato, é o Arthur Bilheterama, nosso editor. Nosso querido, se você curte os vídeos dos bons companheiros, se você ainda não curte, você vai curtir. Temos que agradecer muito ao trabalho do nosso senhor editor, senhor Arte. Exato, é o Se quarto OBC. Se você gosta dessa mágica, afinal cinema também é edição, também é montagem. magia. E o Sr. Arte faz mágica aqui com Faz o nosso muita material. mágica. It's party time! Estamos aqui para falar sobre... Batman vs Superman. A origem da justiça. Exatamente! Pô, acertei de primeira assim, Boa, é! Batman vs Superman. A alvorada da justiça. É a origem da justiça, né? Claro, vai. E aqui, se você não conhece os bons companheiros, a gente faz vídeos longos e vídeos Spoilerentos. recheados de spoilers. Agora, se você ainda não viu Batman vs Superman, eu te recomendo visitar o nosso canal aqui do nosso querido editor, o Bilheterama, Sim. que lá você ainda vai ver a gente também. Nossa, cara, É um vídeo win-win, muito win-win. parecido com esse aqui, só que sem Sem spoilers. Sem É spoilers. isso aí. Exatamente, tão divertido quanto e ainda editado pelo Senhor Arte. Exato. Se você quer assistir sem ter visto o filme ainda, assiste Corre lá. lá. Depois Exato. você volta aqui e assiste aqui até Pra o final. assistir o Exatamente. Então, E só E lá, pra e lá é saber- uma, ele é uma versãozinha ainda express, né? Não, ele lá é é um um pouco BC. mais enxuto. Porque lá é enxuto, porque aqui a gente fala muito, fala bastante, então... Se você não quer ver o vídeo, lembra que a gente tá no podcast. Você pode procurar os bons companheiros em qualquer podcast, seja iTunes ou no aplicativo de podcast que você tem no seu smartphone ou smartphone, se você já é um ABC fã das antigas. é isso aí. A gente vai ter o Batman encontrando o Superman, porque o Superman Tá, fez tá. besteira no Homem de Aço? Não. Não. Será que fez? Será que não fez? Será? Essa é a discussão ética do Ele filme. vai, ele vai pagar, assim... A gente vai ver o Superman como essa figura endeusada, ele tá acima dos humanos em Ele é vários um deus sentidos. entre os homens. Exatamente. Nesse sentido, ele é quão responsável ele é pelos atos dele e quanto esse dano colateral é culpa dele. Se ele tá querendo Sim. fazer o bem, mas ele é o cara que, óbvio, que tem cara pior e enfim. E aí os caras, ele Dano trouxe, colateral. ele é um ET, e aí trouxe outros ETs vindo atrás dele na Terra, Trouxe e aí os treta. ETs olham e falam assim, puta, esse planeta aqui é show, hein, vamos pegar ele pra gente, e aí puta que pariu, né, Superman, olha quem você trouxe pra casa. Ó, então, o Homem de Aço, ele dividiu muitas opiniões. Teve gente que gostou pra caramba, teve gente que não gostou tanto assim. Não, você vai só assim, teve uma pessoa no planeta que gostou pra caramba, eu, e teve o um resto planeta. das pessoas que não Teve o gostou. planeta, exatamente. Para os nossos ouvintes que não entendem ironia, a gente tem aqui opiniões bem divididas, né? Assim, não ficou bem... Mas Bruno- você pode ver clicando aqui, Exatamente, a gente vai ver sobre o... Homem de Aço. Cara, antes de existir um maior embate que é Ah, você tá Batman falando sobre o Homem de Aço, eu tô versus... pensando que você tá falando sobre esse filme Não, agora. eu então... ia falar que existe... Nossa, mano, empata. Caralho, pior que eu tô com os ganchos tudo pra... É. Esse filme é quase que uma continuação direta de Homem de Aço, mas ele vai abrir um caminho realmente, vai justificar o subtítulo, A Origem da Justiça. Isso aí. Enquanto que, continuando pelo Zack Snyder, se você odeia o visionário diretor, O Visionário. você vê que até na promoção dos últimos trailers, acho que só no primeiro trailer, não lembro direito, Acho que mas nem tem. tiraram o visionário, né? Mas eu acho que foi Tiraram. por conta, ou foi por conta do Homem de Aço, ou foi por conta do Sucker Sucker Punch. Punch. Eu acho que foi por conta do Sucker Punch que ainda tinha. Tinha, O Homem né? de Aço eu não lembro tanto. O Sucker Punch eu acho que realmente foi o visionário, e aí todo mundo ficou tirando sarro, né? Que bosta! E aí no Homem de Aço a gente tinha, né, no roteiro o David Goyer, você tinha a produção do Christopher David Nolan. Goy, cara! É tão Goy que com preconceito Goy. tiraram ele desse, né? Porque agora é o Chris Terrio, então colocaram um cara oscarizado. Aí você fala, mano, esse filme... Que ganhou Oscar por Argo. Argo. Argo Fuck Yourself, do próprio Ben Affleck. Sim, o Ben Ou Affleck. seja, o bem. ciclo se fecha Ó, É. ali mesmo. Tá É isso vendo? aí. O Chris Terrio, ele é um grande roteirista, ele funcionou muito bem no Argo, é um ótimo filme. O Ben Affleck, como diretor, se mostrou um excelente diretor. Sim. Como ator, a gente tinha Dúvidas? dúvidas. Muitas. Até Como ator, ele se mostrou um Excelente incrível diretor. roteirista. um incrível diretor.
Não, ele convenceu nos filmes dele, ele convenceu Sim, como ator. a Agora a gente tá gente falando... a gente zoou o Ben Affleck, cara, Sim, mas todo porque a mundo gente gosta tem dele. porque assim, É os quem comuns lá, fez ele. Gigli, Demolidor. Sim, Ele também tem mó track record cagado, né, Sim, cara? Ele se provou um bom ator, mas ele também se provou um mau ator várias vezes, né? Tipo, You killed the only two people I ever loved. Então, ó, esse filme ele já chega com grande expectativa. Ele tem que meio que corrigir os erros passados do Homem de Aço, ao mesmo tempo que ele vai ter que abrir, não é nem correr atrás do prejuízo. Ele tem que mostrar todos os heróis agora. Tem que mudar o tom que vinha. Exatamente. Porque o tom do Homem de Aço era não existe liga. Isso. Esse filme é sozinho aqui. Aí quando viram, tipo, não, a gente precisa fazer um filme da liga. Vamos mudar o tom, agora já não bate E aí mais eles com já o tom. tinham que não dava pra considerar a trilogia do Nolan do Cavaleiro das Trevas. O Nolan não ia voltar, não queria fazer mais nada que mesclasse com O outros Nolan heróis. falou, velho, minha parada tá aqui, não toca nela, não caga nele. Ele, não fecha ele é o isso. Kiko, ele tá com a bola dele e não quer brincar com ninguém. Minha bola Exatamente. foi O embora. Homem de é o Zack Aço... Snyder, é. mas espere só até eu ganhar minha bola quadrada. O Homem de Aço ele até brincou, o mesmo logo das empresas Wayne é o logo da trilogia do Nolan. Assim, Então, assim, se quisesse, poderia colocar. Mas o Homem de Aço, acho que ele até tinha um resquício de coisas Nolan, de explicar, até não sei se por conta da produção. Então agora a gente vai trazer essa origem da justiça, o Batman vs Superman, que ele tem um pouco mais, uma identidade própria desse estilo, desse tom. Ele resgata um pouco do tom do Homem de Aço, porque ele ainda vai responder certas consequências. Ele não vai ser uma consequência direta. Então a gente não vai ver, por exemplo, o que eu julgava quando eu vi os trailers do Homem de Aço, aquele julgamento ali, o Superman na corte, ele vai ser o julgamento dele pelos atos no Homem de Aço. E não é bem assim. não é, não. O heroísmo do Superman ele vai ser inegável. Até o filme ele encerra no Homem de Aço. O Superman meio que se prova ali que ele tá do lado do bem, até quando ele fala com o exército, fala, eu sou tão americano, eu cresci numa fazenda no Kansas, né? Eu sou tão americano quanto qualquer um aqui. Ou quanto mais... George Bush, que Exato. também nasceu numa fazenda. Mais americano que isso, do que crescer numa fazenda no Kansas, não dá pra ser mais americano que isso. Então, eu acho que nesse caso é bacana e a gente vai abrir o filme, acho que a grande sacada é separar o Homem de Aço da trilogia Nolan, do universo, e criar a identidade forte do Batman nesse filme, Sim. pra esse universo novo. Tanto E que o acho que- filme chama-se Batman Não versus é à Superman. toa. Eu, de novo, vou só dar um leve antecipar aqui. Eu esperava mais do Superman, até porque eu gostei muito do Homem de Aço. Mas aqui a gente... Eu entendo por conta desse desenvolvimento que a gente precisa dar pro Batman, pra esse novo Batman. Óbvio que o Superman vai ter que ficar menor. Mas ele ainda é parte do conflito, mas ele ainda é alguém que reage, ele é muito passivo com relação à ação em si do filme. Certo. Mas eu achei vantajoso e muito bacana a abertura do filme. Uhum. Ele começa de novo contando a origem do Bruce Bruce Wayne, do Batman, a origem Do do Batman, Batman. origem do Batman. Só sim. que a gente já ficou muito claro que o Zack Snyder ele gosta do Frank Miller, tanto que ele estourou na grande mídia de cinema como um grande diretor, adaptando 300. É quase que uma adaptação tão literal, né? Ipsis literis, é tipo pegar o quadrinho e filmar. Acho que mais Temos próximo outro disso- falador de latim aqui no grupo, não basta Acho que o Bruno. mais próximo de uma adaptação assim foi Sin City com o Robert Rodrigues. Sim, Que é acho verdade. que até consegue ser até mais que ele, porque o Zack Snyder conseguiu dar estilos do Zack Snyder, né? Aham. Câmera Ele acelerada. Zack Snyderizou o cinema, né? O Zack Snyder é A interessante famosa como... câmera em slow motion. Como é que é o. É, slow fast mode, sei Slow lá. fast motion, sei lá. Eu acabei de inventar O isso cara aqui. tipo, faz câmera lenta, aí acelera e volta a câmera lenta, tipo assim, sabe? Cara, eu acho que ele amadureceu um pouco esse estilo dele, mas é engraçado como... assim, o Hulk exato. amadureceu. Não, amadureceu. A gente vê no Homem de Aço um estilo de filmagem. Pô, câmera na mão, você sabe que foi ele que usou uma câmera Diferente, só. né? Ele tentou se adequar, criar um estilo, mas no final do filme a gente vê que voltou pra uma ação aqui. Não condiz muito com esse estilo, não combinou. Certo. Distou um pouco. É que ele Mas queria, nesse ele caso- queria dar um senso de urgência muito Certo. mais pé no chão, né? Uhum. E aqui não. Aqui não. É. E aí ele Aqui o colocar- senso de urgência, ele tem um timer, assim, pum, toma aqui, ó. Você tem 30 minutos, tchau. E Pode se crer. você tem a trilogia do Nolan muito fresca na sua cabeça, Batman Begins, que bateu muito nessa origem do assassinato dos pais, do trauma do Bruce Wayne, de novo, ele vai honrar como o Frank Miller contou a origem, não só no Batman 1, mas principalmente no Cavaleiros das Trevas, que é o gibi como foi traduzido no Brasil, mas é The Dark Knight Returns, que mostra um sim. Batman voltando, né, da velhice, ele tá velho, ele parou de ser o Batman, ele tá desmotivado, e o que vai fazer ele voltar? E o gibi do Frank Miller é quase cinematográfico como essa história é contada. Sim. Mas a história é basicamente igual, né? Assim, Basicamente igual, ele- mas a diferença que eu ia contar é o seguinte, o Batman ele tinha uma inspiração em um herói que era o Zorro.
E se você reparar, não, eles não estão Batman saindo Begins, Eles do não. estão filme do saindo Zorro. do... Isso sempre Não é o foi filme do Zorro. é a marca do Zorro, que tá no pôster. No pôster, Mas ele tá sendo de sim. Excalibur. Exatamente. Mas o Exatamente. fato de ter o pôster do Zorro, acho que já diz muito da homenagem, daquilo Sim. ser uma transposição mais fiel possível que se consiga Aham. num filme que já demonstrou, de novo, tem que honrar o que já foi criado no Homem de Aço Isso aí. e contar, reapresentar esse Batman, isso eu acho vantajoso. Aham. Enquanto que no filme do Batman Begins a gente tinha a morte dos pais do trauma com relação, focado no que era o medo, porque as últimas palavras do pai do Bruce Wayne, né, do Thomas Wayne, pro Bruce Wayne era: Bruce, não tenha medo. É. Nesse a gente vai abrir com Marta. É. Então Só. é um amor, você vê, pô, é o cara que viu a Quer que esposa o filho se morrendo. foda, né? Exatamente, exatamente. Mas Mas ó, uma diferença gritante que isso, de novo, tá no gibi, não é do Snyder, mas mostrar. Enquanto que no Batman Begins você tem uma passividade dos Wayne com relação ao assassino, e até uma isso é da hora. benevolência em dizer: calma, olha, eu vou te dar o que você tá pedindo, fica calmo. Nesse você vê uma atividade, né, uma agressividade do Thomas Wayne. Você vê a mão Fechando a fechando, mão. cerrando do lado do Bruce, né, ali com medo, e ele indo pra cima, né, então ele tá reagindo a um assalto. É. E aí vai ter, obviamente, a icônica cena do colar despedaçando, Uhum. tudo isso que faz parte das lembranças do trauma do Bruce Wayne. E cara, eu lembrei muito de você, Olha, que eu assisti, a gente assistiu separado, né, você assistiu separado dos três, eles assistiram na mas eu cabine de tava imprensa. pensando em você, Rod. Você tava? Ah. Porque eu tenho medo, eu sempre tento defender a DC Comics, principalmente do Marvete safado do meu lado aqui. Mas o Empada é legal que ele é bem neutro. E aí se ele curte, se ele não curte, ele vai falar, independente de lado, ele não toma lados. Cara, quando o Bruce Wayne começa a subir dos morcegos, eu achei que aquilo não era sonho, eu achei que era real, então a gente sabia que era sonho. Falei, puta, pronto, o Empada vai me zoar agora. Eu falei, que merda, Galhofa pura. Galhofa. E o Bruno já tá rindo na minha cara assim, já tá rindo. Mas no momento eu fiquei, aquilo é real, porque antes de começar o filme, na caminho alguém falou: o Batman voa. Aí, primeira cena, é o Batman voando. Pô, Batman Magneto essa porra, né? Mas Ele levita, né? Você fala, ele não é controla o magnetismo, não, morcegos. ele controla vocês para me levantar. Ele usa o campo Merda. magnético dos morcegos. É o maior cheat que tem, né? Tipo, você não tem um poder, mas aí você tem um monte de animais que te fazem ter esse poder. Exato. Mas, cara, você sabe que você falou da origem, e eu acho que é A extremamente origem. importante colocar esses elementos que mudam entre uma origem e outra. Eu tava muito desconfortável com, mais uma vez, Já pensou, cara? a origem do Bruce Wayne. Eu tava achando um saco, eu tava achando esteticamente muito parecido com o que aconteceu no Porque a Begins. gente tem que falar, teve o Begins, mas todos os outros filmes anteriores você lembra, desde o primeiro do Tim Também, Burton, aí sim. você vai ter no Batman Retorno, É, o Batman exato. e Robin tem que esquecer, mas cara, a gente já É. tá cansado. De ter, E a história de origem, ela é sempre muito parecida. Até esteticamente, quando ele tava lá na caverna e ele via lá aquela caverna com os morcegos lá no fundo, não sei o que, eu falei: ah lá, agora os morcegos vão fazer... E eu pensei, "Ah!" E foi exatamente o que aconteceu. Eu falei: porra, nada justifica ter mais uma vez... Assim, a história de origem, tudo bem. Mas eu achava que nada justificava ela ser até Recontar, esteticamente visualmente, a tão mesma coisa. igual, tão Sim, parecida, tão né? parecida. E aí, assim, colocaram esses elementos, por exemplo, você vê a agressividade do Thomas Wayne, que é um pouco, é bastante diferente do que a gente viu nos outros filmes. Até a estética do Zack Snyder ali, a câmera lenta estourando o colar de pérolas, eu achei uma cena esteticamente muito bonita, muito bem É feita. interessante você colocar a câmera lenta porque remete até o plano estático, que é uma história em quadrinho. Que é de uma história em quadrinhos, E sim. também de um momento tão importante na vida dele, que foi tão gravado que, assim, foram poucos segundos que parece Exato, parecendo uma eternidade. eternidade. Exato, E outra faz coisa, todo sentido. essa cena do colar caindo, tipo assim, você tá quebrando, você tá destruindo a família, você tá destruindo a vida da pessoa, então, E é tipo, naquele momento, exatamente despedaçando, naquele, é. exato, E eu acho que assim, esse trecho específico que tem os elementos diferentes e tal, acho que faz todo sentido ser colocado, achei que foi bem legal. No geral, eu achei que ainda daria pra fazer esteticamente diferente, pra pelo menos ficar mais interessante de você ver e não ter toda a cara de que você viu mais. É que a gente uma tem que vez. falar, ó, esse Mas- filme ele vai honrar, ele vai homenagear muito em cenas gráficas mesmo, ou até que fazem parte da história, o gibi do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Sim. Isso é fato. Mas também o Frank Miller influenciou muito a trilogia do Nolan, do Batman. Aham, Então é sim, difícil sim. você separar nesse sentido, eu Separar concordo. tudo, sim. Mas eu acho que começar nesse sonho, acho que foi fundamental, porque a montagem de colocar o sonho, primeiro, você coloca um trauma muito visível, muito
forte e vivendo na mente do Bruce Wayne. Então, se você tirar o trauma do assassinato dos pais do Bruce Wayne dele, ele não é mais o Batman. Você não pode resolver isso. E o que eu acho que é muito interessante também é que você já coloca a informação pro espectador de que os flashbacks do Bruce Wayne eles vão vir através de sonhos. Exato. Não são flashbacks a partir de um narrador neutro, que é o próprio diretor contando uma história no passado. É a memória do Bruce Wayne. E pior, num sonho. Então pode ter uns elementos ali sobrenaturais. Fantasiosos, até justifica. Seria mais pesadelo do que sonho. Exato. O pesadelo, Exato. Nightmare, que até faz uma brincadeira com a grafia Knight do Cavaleiro. Knight de Cavaleiro, Exato. que a gente não entendia de onde que vinha aquilo. Isso parecia muito com a história do jogo do Injustice, né? O Injustiça, que vinha um Superman ditador, aí você tinha o Batman Mad Max ali, né? Que é, cara, até uma puta homenagem quando você vê os caminhões vindo ali no fundo daquele deserto. Ali, você fala, Aquela cara, cena de deserto estilo Mad Max. exatamente. Você pode até, cara, o Mad Max era Warner, então eu não vejo problema. O George Miller quase dirigiu Liga da Justiça, eu não acho que Tá fazer tudo uma em casa, homenagem, né? tá tudo em casa, exatamente. O know-how tá ali, né? Mas acho que usar esses sonhos, assim, fica crível e você consegue entender de um cara que é lógico, né? No sonho você pode permitir que um cara lógico, a extravagância, o ilógico permeie. Sim. E você mostra os medos dele, né? né? Tipo, a grande motivação do Bruce Wayne, que tem a ver com esse passado dele. E outra coisa também, assim, se não mostrasse, eu também achei estranho. Falei, caramba, de novo eu não acredito, cara. Porque eu reclamei muito quando mostraram, por exemplo, o tio Ben morrendo de novo. Quem não sabe, desculpa. Em vez de ele falar em grandes poderes vem grandes responsabilidades, ele fala um bagulho igual, mas com outras palavras, né? E aí, nesse eu falei, putz, de novo. Mas aí, cara, sem esse contexto, você não consegue entender muita coisa do que acontece no filme, ou ficaria muito jogado, assim. Tipo, na hora que precisa, bum, flashback da mãe dele morrendo. Ah, por quê, né? Tipo, Então, aí vira uma bela arma de Jack pra colocar tão importante você ficar, por que o pai dele falou Marta, né? Sim. Você sabe que no final da luta, pra trazer o Bruce Wayne ter aquela... entender na luta, quando ele tá socando covardemente o Superman, ele trazer à tona. Ali cara... O que você falou? Cara... Por que você tá dizendo esse nome? É. Até pulando pra essa Parece cena... criançada na quinta série, né? Descobre o nome da sua mãe, você tem que mudar de escola. Porque, tipo, a galera... Dona Marta. Tipo, o dia inteiro na escola. Nesse sentido, eu achei que é legal você colocar, representar o homem morcego. E eu acho que existe hoje... Tanto que eles... Eu não lembro se eles citam Batman logo no começo, mas eles falam muito o morcego de Gotham. Sim. Eles não falam, né, Batman, né? Não, eles falam... Cara, eu não vou lembrar. Cara, eu também não lembro. Não lembro. Eu acho que eles não falam Batman, cara. Foi uma dúvida que eu fiquei. Se o Batman tinha se aposentado ou se ele tava inconstante ainda. Que Eu isso tinha não essa fica dúvida claro. no trailer. Eu acho que nesse caso não. Acho que ele não parou. Ele não parou. Mas Então, ele acho que ele continua não parou. como uma lenda urbana. Diferente que a trilogia do Nolan, entrega que o Batman, as pessoas descobrem que ele existe, até porque os bandidos ficam com medo de não serem pegos pelo Batman. é né? verdade, porque no começo, na cena dos policiais entrando, o cara não fala Batman em nenhum momento, fala, eu vi ele tava vi aqui. ele. Então, e lá no... E não mencionar o nome torna a coisa um pouco mais Exato, nossa, tipo mas ele, é. um nome que não Então, pode ser tudo do mencionado. Batman ele tá fazendo muito bem. Enquanto na trilogia do Nolan, cara, o Nolan criou o Batman mais Superman possível. Certo. Porque o Batman, a trilogia do Nolan, ele serve como um raio de luz de esperança. Certo. E as pessoas se inspiram na De bondade. correteza, né? Principalmente no Cavaleiro das Trevas, você surge para amarrar a trilogia. Então, nesse sentido, até no final você tem um monumento que é a estátua do Batman para relembrar. Nesse caso, a gente vai ter ainda, eu acho, a figura do Batman como figura, por mais... Como um que ele- criminoso, ele assume Ele ser é- criminoso. exatamente, né? ele se considera isso, a gente vai ver nas palavras do próprio Batman, do próprio Bruce Nós somos Wayne. criminosos desde sempre. Ele não vê Tipo, isso diferença não mudou. O que leva a crer que talvez o Gordon não veja ele com bons olhos. também. Você Porque pode... se ele acha que ele mesmo, ele fala, a gente é criminoso, a gente sabe disso, você vai Uhum. ficar. Até aí, o quanto que o Gordon usa ele ou não. pode O legal é a gente, o Isso é o Gordon a que é gente legal do sabe filme, que ele porque vai ter. abrindo, né? O próximo Liga da Justiça vai ter o Gordon, que por sinal é o ator que já interpretou o Jonah Not my Jameson. temple. E o Whiplash, né? Mas ele era um sabia. ex-Marvel, né? Ah. Demoraram tanto pra chamar ele pro Capitão América, já que tem o Homem-Aranha. Agora não tem mais essa de Marvel no Marvel, tipo, os atores tá tudo uma... cara, bagunça, exatamente. né? O Ryan Reynolds quebrou Não, esse mas é que tabu todo aí. mundo esperava que ele... Eu não sei se ele poderia voltar a ser um Jonah Jameson. Seria legal. Entendi. muito Ele era o melhor Jonah Mas, Jameson. cara, Ele na era o real... Jonah Jameson na vida Mas na real. real não ia acontecer isso, porque, Não, porque é Sam Raimi acabou, aquilo, cara, Sam cara, Raimi é mais acabou, Sam né? Raimi. Infelizmente, porque é o melhor James Jameson, não tem como ter outro, né? Mas essa questão da introdução, cara, é muito foda, porque eu acho que criou-se hoje, assim, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, uma expectativa com relação às aberturas dos filmes do Zack Snyder, porque ele tem uma abertura tão foda Icônica, sempre, assim, ótimo, tão né? icônica. Até o pior filme dele, na minha opinião, que é o Sucker Punch, a abertura, cara, conta muita coisa foda sem falar nada.
no Watchmen, você, cara, tem uma transição incrível ali dos primeiros heróis dos anos 40, os Minutemen pros Watchmen. Sempre com a trilha sonora Pesadíssima, incrível. mostrando personagens foda, partes da história, dando uma grandeza toda pro negócio, sem falar nenhuma palavra e tudo em câmera lenta. Aham. E cara, eu adoro essa estética do Zack Também, Snyder. cara, sou E eu fã acho a disso. introdução, e assim, eu tava esperando alguma coisa tão épica quanto. Não achei que foi, não. Não, né, eu acho nesse que, caso. eu acho que o ritmo desse filme ele diferente. tem um bom ritmo. Sim, é Eu verdade. acho que ele consegue, até nesses flashbacks por sonho, nessa história que conta por sonho, eu acho que ele consegue nessa montagem das cenas, a história ela fica num ritmo legal. Sim. Até o careca do Whiplash concorda que esse filme Com tem um ritmo o bom. tempo dele É, é o muito tempo bom, né? dele, Ele não tá ele- nem drag, ele não tá arrastando nem... Ele tá no final do filme fazendo assim. Ele tá feliz, você O tá... final do filme. Você vê no olho dele você vê que ele tá sorrindo. A gente sorri nesse filme, apesar do filme eu ter saído um pouco angustiado desse filme, chegaremos lá, mas acho que foi uma experiência muito boa, eu achei muito bom o filme. Mas nesse sentido, a gente tá falando muito do Batman, acho que é isso que fica mais evidente. Sim, O Superman ele vai ser meio que subaproveitado, sim. nesse sentido, que era um dos defeitos que diziam no filme, do Superman no Homem de Aço, Uhum. que ele era muito passivo, né? Ele sempre, primeiro é o pai dele da Terra, né? O Kent lá, o Jonathan Kent. Fala, você não pode ser quem você é, se segura, se esconde. Aí quando ele descobre o Jor-El, o pai dele biológico, fala, não, você tem que abraçar isso, vai lá salvar que Salvar a o mundo humanidade. vai te acompanhar, eles vão te ver como uma inspiração, mas você tem que ir lá. Então ele não toma muita atitude e iniciativa. Nesse caso, mais ainda. E aí a gente não vai ver nem muito dele nesse filme. Uhum. Isso me incomodou também, que eu queria ver mais dele. Até a atuação do Superman, até a diferença Do entre Clark Kent. Eu acho ele muito bom. Pra mim, ele é um Superman perfeito, eu acho. Aham. Ele consegue trazer a imponência de um Superman. E no Clark Kent, ele age como um cara normal. Certo. E até quem reclama, né, da coisa do Clark Kent não ser... Sabe uma coisa que eu ia falar? Será que é porque a gente sempre soube que o Superman é o Clark Kent? Você imaginaria que um Superman, ele precisa de uma identidade secreta? Você acha que as pessoas não sabem que ele é o Clark Kent? É isso? Você acha que alguém, se existisse Superman, você acha que ele Certo. precisaria de uma identidade secreta? Você acha que ele seria 100% Superman? Mas por que ele tá fingindo então que ele. Por que ele tá trabalhando lá no jornal? Não, você sabe que ele trabalha no jornal. Certo. Mas se você não soubesse que ele trabalha no jornal, e aí você visse um Ah, cara tá. muito parecido com ele, Certo. você ia falar, não, você é o Superman? Eu entendo, é verdade. Você não Sim, acha faz assim, sentido, esse faz cara deve sentido. estar em algum lugar escondido aqui. Faz Você não pensa sentido. isso. Mas se eu visse o Rod com óculos e o Rod sem óculos, cara, eu sei que é você, tá Eu sei ligado? que é a mesma pessoa. Não, mas E o cabelo e a desgrenhado. roupa? E a roupa? Não, E aí voando? Não, voando, ok. Pô, você já não viu? Se a gente vê por Se eu vejo o Rod voando, eu sei que é o Rod voando. Ó, senhor Arte. Senhor Arte. Cara, é diferente. É diferente. Mas se eu ver o senhor Arte voando sem óculos, eu vou saber. Seria o super arte. Então, nesse sentido, eu vejo muitos elementos que, no personagem dos quadrinhos, do Superman, eu vi ele se perdendo, que era o quê? O papel fundamental da Lois Lane na vida do Superman. Eu acho que isso o filme trabalhou de uma maneira muito boa. Tá. A gente ainda vai ter um problema que, pra mim, não foi tão problema a Lois estar em Em todos cenas os lugares. específicas que ela tem que estar. Que é a mesma coisa Ela do o quê? Homem de Aço. Que é a Que mesma lugar? coisa do Homem de Aço. E ninguém dá carona pra É ela. o Gente, superpoder dá carona pra dela. menina. É o superpoder dela. É. Tá onde o Superman precisa estar. E Ela o é uma, Superman... cara, ela é uma top journalist. Tipo, você não É. sabe as técnicas dela, então. Cara, e assim... Ela é jornalista que não documenta nada, que ela só tá lá pra... Não, Não, pise nele! Ela não documenta nada, afinal, texto de não sei quem. Cadê as fontes disso? Caralho, que merda, velho. Que jornalismo bosta, né, cara? Não, mas o melhor é que Ela assim... não puxa nem Snapchat, tipo, estou aqui com o Superman. Nem pra meter um gravador, né? Pode Olha ser. que o Zod falou que vai matar É, você ó, o Lex até. Luthor, filho da puta, Lex Luthor é pilantra, É que esse filme já tem um detetive, né? É, Que não é ela, então. que é o cruzado embuçado. O cruzado. E você sabe que se você namora o Superman é uma grande vantagem. Você pode atravessar a rua sem olhar pros dois lados. Tá com Você preguiça pode- de pegar o elevador, tá fila? Você se joga. Você joga. Ele vai, porra, caralho. Não se joga, porra, senão você vai morrer. Não, mas eu sei que você vai colar aí e tal, né? Então tem assim. Você acaba tendo que tomar mais cuidado, né? Pô, você acha que a Lois Lane tem seguro do carro? Não tem nada, velho. Tem, ela Nem nem tem tem carro, carro. ela voa. É, Mas que ela... Ela pega helicóptero. Filha da puta ainda, que ela pega Faz helicóptero gastar. do trampo. Podia só se jogar. Superman pega, leva. É verdade. Eu não sei aqui se Metrópolis é uma cidade amiga do pedestre, então não posso falar É, muito não dá aqui. pra dizer, né? Tá certo. Mas, cara, eu gosto da Lois Lane da Amy Adams. Eu gosto muito da Lois Lane, gostava, né, da Lois Lane dos filmes do Superman, que ela era toda... Ela era hiperativa. Eu acho que a Amy Adams ela consegue trazer ainda
uma figura forte, Aham. mas eu acho que o papel fundamental dela de ser o mundo do Superman, É. isso é o que eu compro, eu sempre comprei quando eu lia os quadrinhos do Superman, acho que é o vínculo que o Superman tem com a humanidade através da Lois Lane. Certo. Se você certo, tirar faz isso sentido. dele, é muito difícil trabalhar. Por exemplo, os 952, eles colocam um romance com a Mulher Maravilha. Que, cara, é o par perfeito visualmente, mas pra você colocar um aspecto emocional, de você projetar emoções, de você se colocar, fica um pouco mais difícil. Aham. Porque a Mulher Maravilha, até nos 952, ela tá muito mais guerreira, que a gente vai ver nesse filme, Sim. do que ela já foi antes vista como embaixadora da paz. Ela sempre vinha, né, pro mundo patriarcado, ela chamava assim, né, o mundo do patriarcado, o mundo dos homens, que ela tinha uma origem da ilha que só tinha Das mulheres, Amazonas, das lá, Amazonas, Semicira. numa missão de paz, né, porque ela não entendia os homens sempre estarem em guerra. Então, dos 952 até das origens mais recentes, antes até da história dos quadrinhos, né, reiniciarem, recontarem a origem, já tinha uma mudança na personalidade dela ser mais agressiva e mais guerreira, e isso eu acho muito bacana. Tá. Acho que condiz, então a gente vai ter duas figuras fortes femininas nesse filme. Aham. E a Lois Lane, eu acho que nesse sentido, colocar ela como um par romântico, mas ao mesmo tempo que ela tem a iniciativa de tomar decisão. Ela tem a vida dela que toma ela as não é aquela decisões do dela. Superman. É aquela coisa, eu acho, assim, eu vejo que eu gosto bastante da personagem como ela é apresentada. Certo. Você, nos diálogos dela, nas ações que ela toma, eu acho que ela se torna uma personagem forte e interessante. Isso inclusive no Man of Steel já no Homem de Aço. O problema que eu acho é que o roteiro coloca ela em situações que fica parecendo muito conveniente. Certo. E isso eu acho que também desde o Man of Steel e continua nesse Então, filme. isso eu não sei, na hora que a gente for falando dessa parte do roteiro, eu sei que o David Goyer ele fez um primeiro rascunho desse roteiro, que ele é o roteirista da trilogia do Nolan e fez o Homem de Aço. E aí trouxe o Chris Terrio, que diz que traz toda essa carga, né? Não sei se ele só tá trazendo o Oscar dele, de pôr de mesa. Eles falam assim, nós queremos 2 ganhadores de Oscar de roteiro nesse filme. Colocaram Chris lá e outro Ben Affleck. outro Ben Affleck, é. Então eu não sei o quanto disso, talvez eu vou pra honrar o que foi feito, já mostrar que ela era assim no outro filme, então vamos acostumar com isso. E pra dar um peso maior na trama, porque a gente vai ter, né, a aparição do personagem do Flash dizendo que ela é a chave, né, pro que a gente não sabe ainda. Cara, vou esse te pra falar. mim é o melhor momento do filme. Cara, eu gostei Você também. achou o melhor momento? Pra mim é o melhor Nossa, é o momento. cara, Você pra mim é o achou? pior momento. É o melhor, cara. pra mim é o que arrepia, aquele putz, precisava disso. Cara, Não, que nem eu mas- vi um cara na sessão e falou, mano, esse momento arrepiou até o fio do brioco, mano. Porra, cara, Cara, eu arrepiou, pelo contrário, eu eu achei o pior Cara, cena do eu- filme. Porque assim, assim, eu entendo que ela serve pra expandir o universo. Pra você entender que tem alguma treta acontecendo em algum lugar, você não sabe o que é, Aham. e te Que dá um vai senso de acontecer. urgência muito grande. Porque Isso ele diz, eu tô muito adiantado? Tô... puta, acho que eu vim antes, adiantado demais. Você não sabe ainda? Puta, mas é a Lois Lane, viu? Ó, o que você achava é isso mesmo, tá certo. Tipo, você, caralho, o que tá acontecendo? Caralho, vai dar merda, o cara veio do nada, isso, que porra é essa? E aí o cara some. E aí, caralho, o que é isso, né? Só que quando acabou o filme, não teve nada disso. Então eu entendo que foi Mas, ó, pra eu acho que mostrar o ele ajudou universo. a construção do ódio do Superman, do ódio do Bruce Wayne contra o Superman. Então, Porque ele, por falar por tão pouco e tão rápido, ele fala, você estava certo, a gente tem que temer ele. E antes disso, ele estava sonhando o pesadelo do Batman ali. sim, dele lá atirando nas Isso, pessoas. e aí a gente vai ter o Superman atravessando a mão no peito do Batman, dizendo, ela era tudo pra mim, Sim. né, você me arrancou dela. Só que aí a gente vai ter no filme outra figura feminina importantíssima na vida do Superman, que é a mãe dele. Sim. Que a gente viu no Homem de Aço ele em um surto de raiva, destruindo cilindros de concreto lá, gritando, né, você vai ameaçar minha mãe quando eu falo com o Zod, e ameaça a mãe dele literalmente colocando, né, torturaram a mãe dele de uma maneira que eu compro. Então, nesse caso, de mostrar o Superman como uma ameaça, acho que alimenta esse temor do Bruce Wayne. É que eu acho que o problema é que é o seguinte, ele ficou. Quando terminou o filme e não teve mais. E você não remeteu mais nada daquela cena, Tá certo. você pensa o que você quiser. Então pra mim ficou um negócio jogado. Tipo, enquanto ainda estava rolando o filme, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, puta, vai ainda aparecer algum cara, vai dar alguma dica, nem que seja uma cena Mas aí pós-crédito, tá, sei isso lá. funciona na fala do Bruce Wayne, no final. Nós precisamos encontrar os outros metas. Por quê? Porque tem um perigo que ainda está por vir. Ah, verdade. Então, Isso é verdade, então ele de cita, fato, de ele fato. cita. Por isso De que eu falo fato, que ele- funciona no roteiro. Verdade. Mas ele eu não fala posso ser mesmo. injusto que nesse caso os defeitos me incomodaram. Não, ele fala mesmo. Eu não Cenas tinha lembrado disso desnecessárias. daí. Vamos falar.
que funcionariam se fosse na Marvel numa cena pós-crédito. Sim. Quando os planos, onde você tem as câmeras, você vai ver o Flash sendo Flash, o Cyborg ganhando, né, a tecnologia que a gente sabe como. O Aquaman, que Jesus, cara, como eu defendo o Jason Momoa de Aquaman, mas vendo essa cena dele aparecendo ali, eu não consigo defender. Galhofa Ele saindo da total, velho. Não! Ele parece um peixe mesmo. Exato, cara. Eu não vou defender. Sabe quando eu tento, por exemplo, o Homem de Aço, eu defendi até o último e eu continuo, a minha opinião, exatamente a mesma. Do Homem de Aço ainda defendo pra quem assistir, dá pra ver o vídeo. Nesse caso, quem me zoa falando do Aquaman, falando do Jason Momoa de Aquaman, até o Bruno zoando, né? Nossa, cara, eu achei muito zoado, cara. Cara, eu não consigo defender. Não, e o pior? Fala aí, senhora. Não, por eu favor. queria falar dessa cena específica que é quando a... Como que é o nome dela? Assim, Diana Prince. Diana Prince, quando ela, tipo, ela tá, eu preciso achar a minha foto, que não sei quem, alguém achou a foto e tal. Aí mostra, o Bruce, ele arruma lá o bagulho, é isso aqui que você tá procurando? Mostra a foto, aí desce. Ó, tem esses outros aqui. Não sei por que diabos ele mandou os outros pra começar de Mas, conversa. cara, na boa, ele usou o Google Drive. Você Ele sabe que tem mandou- limite de e-mail no Google Drive, acima de 20 mega, você tem que ir pro Google Drive. Não é possível que tudo foi criptografado Ele ali. mandou a pasta toda, vai. Manda- Deu um share na pasta. Isso aqui daqui 10 anos vai ser ridículo. 20 mega de tamanho. De anexo. Aí ele manda, tipo, ela só quer a foto. Ele fala, isso aqui, por que você tá aqui, não sei o quê? Olha esse resto dessa galera. Acho que ele quer mostrar Não, mas é que tá, sei confesso lá. porque ela, na verdade, Boys share too, sei lá. E- ela joga isso pra ele. Então a cena funciona antes, já tem um elemento de mostrar. O filme, eu falei, ele é bem amarradinho, mas nesse elemento ali dá Sim, pra... é aquilo, ele forçou um pouco a exato, barra. aquilo é o fanservice pelo fanservice. Eu acho super válido. Aí ele No joga lugar lá. errado. Exato. Você não precisava nem Aqui, refilmar a cena, montar toda, diferente. como você mesmo falou, a cena toda vai no final. Você não precisa colocar ela ali. Funcionaria, porque imagina, acabou todo o conflito do filme, tudo que a gente ainda vai discutir, e aí acabou os créditos, tá lá, Mulher Maravilha, tipo, opa, a foto, cara, essa foto não significa nada pra trama. Só é uma busca dela, só por isso que ela tá no filme, porque ela investiga o Lex Luthor e calhou de ela ser uma guerreira pra ajudar a lutar. E aí você vê no final, porra, ela vai descobrir, existem outros iguais a eles, acabou, até a tosqueira da filmagem, que pra parecer real. E assim, cara, e a cena... Puta, cara, é muito mal feita, cara. muito mal feita. Até a montagem, Primeiro você que, tá assim, falando montagem quebra- do Flash. O Flash é uma câmera de segurança, né? Que basicamente quando você vê câmera de segurança, tipo, tem uma câmera aqui, outra câmera aqui, você vai vendo as duas acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, esse vídeo é editadinho, sabe? Ele mostra o Flash aqui, aí mostra o cara Acho que lá o Bruce Wayne roubando, mandou aí o mostra Alfred não sei fazer quem. isso. Alfred, monta porque eu vou mandar pra Dina Nem Prince, ela vai achar que eu sou ele deu um foda. share no Google Drive lá. Não, já tinha um Google Fotos, editou pra ele. Editou pra ele. Acho que o próprio Lex, né? O Lex, cara, ele tem uma grande corporação, ele colocou lá um designer, ele falou, velho, o que você tá fazendo aí agora? Faz o seguinte, cria um logozinho pra cada um Pra desses cada uma das bichos aqui. pastas. Não, isso É top secret. Mas eu não posso te dar o briefing. você Cria cria um logo aí. Ó, uma mulher é incrível, um cara é rápido e o outro, um é um peixe e o outro é um ciborgue. Outro não se embora. Pensa assim, eu Flash. achei... Pensa uma coisa, Flash, o que vem na cabeça? Não, tem Pensa o nome do... lampejo. Aquele nome que tem até com underline, que pra não blogar o espaço. Tá, Red Streak, que é né, o raio vermelho. Raio vermelho, ah, Tem lá, sei lá, o Fish, não sei o que lá. Então, e aí, cara, a cena é tão mal feita, mano, pelo amor de Deus. Que é assim, primeiro tem o Aquaman, ele chega na câmera, oi, eu sou o Aquaman. Eu tenho esse tridente, agora eu vou mostrar um dos meus poderes. Nossa, eu precisaria... Tridentada. Cara, eu vou Troca jogar a câmera real. e ele sai nadando como um foguete. Uma dica que eu dou de leitura é o Aquaman dos 952, que é muito bem Que é escrito bem pelo legal, Jeff é Jones. muito O Jeff legal, Jones produziu. Mas só falar, tem um tipo de vilão que ele vive nas trincheiras, nas fendas Uhum. submarinas, que é os outros. Certo. Quando você vê os olhinhos piscando ali do bicho, eu falei, caralho, vai aparecer Não. um outro. Do nada vem o Aquaman num piscar de olhos. É o próprio Aquaman. E não, ele vai surgir, vai pegar o bicho e você vai falar, mano, eu não vi o Aquaman, mas eu sei que o Aquaman existe. Exato. Agora, quando você vê o Aquaman e aquele cabelo, L'Oreal, né? Galera, eu acho que a grande lição aqui é que a Warner tinha que contratar gente pra consultoria, cara. Não, e outra, cara, um negócio que é um negócio minúsculo, mas que pegou nos meus nervos, assim. Que, cara, mostra ela fechando o vídeo, indo com o mouse até outra pasta, abre o outro vídeo, né? Clica na imagem, a gente sabe como funciona o YouTube. Cara, o filme ia Precisa ter 2 mostrar- horas e 15 se não fosse essa cena. Cara, que pariu, mano, tem meia hora de cena ali e tem que mostrar acessando cada pasta, pelo amor de Deus, a gente já viu os ícones. Mas é que a pasta Mostra- chama Meta-Humans. Meta-Humans. E aí você sabe. Cara, faz uma montagem rápida ali, mostra todos os vídeos. Parece que o foda-se, Lex não sabe? aprendeu com a vida, né? Quando você tem uma pasta de pornô, você não chama de pornô. Não, você Você chama bota outro Você nome. tem C2./Windows, Aí você barra abre, help, põe barra outra pasta, pasta, tem duas outras Aí você pastas, aí zipa
bota outra. zipa Barra com senha. TCC, ninguém vai querer ler seu Ninguém TCC, tá ligado? Aí, não, Contas ele- apagadas. ele falou, Ninguém vai abrir nunca. criptografia isso daqui. Meta humano. Ninguém vai nunca ver isso daqui. foda. Existe o Batman, nem o Batman consegue. Mas É, ó, muito ruim. Colocar voltando, título pra tudo. vamos virar o advogado do Sith. Como que seria um advogado Do Advogado Batman. do Brainiac. Advogado da Marvel. Vou virar Advogado da Marvel nesse Su- filme. su- Advogado surge a pastinha Demolidor. como um É. Tesseract, assim. O cara pensa- Pode crer, né? O Lex Luthor, ele é o grande manipulador desse filme, ele é o grande mal por trás, ele é o grande cara inteligente que eu esperava que o Bruno fosse explicar tudo aquilo que eu não entendi, de todas as frases, sabe, de todas as referências bibliográficas. Eu falei, caralho, que Discorrendo bom que tem o Bruno no ABC. Pois é. E sabe qual foi Mas a enfim, única chega- coisa que eu pensei quando eu vi o Lex Luthor falando? Que bosta, não? Que bosta, cara. Exatamente. Eu só conseguia pensar. Você é burro. Como você é burro? Você fala de maneira burra. Eu não consigo gravar o que você fala. Porque você fala de maneira burra. Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing. Você fala de uma maneira burra. Eu falei, que bosta, cara. Então. As falas do Lex Luthor. Deus. É o diabo, em Sorocaba, né? E eu, e o sino, ai, ding, esqueci, ai meu pai. Cara, pelo amor de Deus, cara. Olha, por mais estranho que ele foi, por mais que eu não esperava esse Lex Luthor, eu queria ver um Lex Luthor mais magnata, Que não bosta, foi. cara. Mas pensa o seguinte, ele é o grande Ganhador do jogo da vida. Eu só vou Magnata. falar uma coisa pra você. Diga. Digidin. Ah, o Batman, fudeu. Porra, cara. Não, pera aí, ó. Ele é o grande manipulador do filme e ele vai fazer, por exemplo, Manipulador da bala. né? Fala aí, senhora. É bala pra um, é pote de mijo pra outro, meu. Ele parece Cara, uma criança. Ele é um escrotinho. Eu vou defender aqui junto com o Roger, porque Ele é o fundador do Facebook. ele é o fundador do Facebook. Não, cara, eu gostei muito dele. Eu achei que ele dá uma cara nova pro milionário magnata Certo. que é gênio, tá ligado? Sim, Tipo sim. o Facebook. Mas ó, vamos só justificar a minha defesa dessa parte da Liga da Justiça, desse vídeo tosco, da pornografia à mostra. Ele manipulou tudo pra mostrar, e a gente vai ter evidências de que tudo estava correndo conforme o plano dele. Certo. É meio Joker, mas não tão bem feito quanto Claro. o Cavaleiro das Trevas, certo? Claro. Então Porque você no quer caso dizer, das você quer dizer que trevas, essa ó. pastinha com o nome Metal Manus é basicamente a bomba no bucho do gordão do É Joker. melhor, ele esperava que ia ser aberto pelas pessoas que ele queria esperar que fossem abertas. Sabe por quê? Porque ele esperava que o Batman fosse. Ele estava atrás do português branco. Uhum. Tá. Ele tava esperando isso, ele tava manipulando não só o Batman, ele sabia que o Batman é o Bruce Wayne, ele sabia que o Superman é o Clark Kent. Uhum. Tanto que eu acredito que a hora que o Batman tá indo atrás dos caras lá, que eles estavam trazendo, eu acho que ali poderia ser roubado. Mas a evidência maior que eu digo é o seguinte: quando o Bruce Wayne tá tão puto com o Superman, ele rouba a Kryptonita, ele deixa o Batarangue ali. né? Deixa lá. Ele fala, fui eu. Fui eu, pá! né? Mijou no Bem, poste. né? Pá! Fez. Botou na mesa. O Lex Botou o Luthor rosto na o mesa. Lex Luthor ficou desesperado? Não ficou, ele sorriu. Tava tudo conforme o plano. Aham. Acorda. Então, sabe, a Mercy, que é a segurança do Lex Luthor, viu o Bruce Wayne ali. Segurança? Mano, Ah, secretária? É uma secretária. Slash lover, slash segurança. Slash Cara, mulher do Mark Zuckerberg que também é Slash chinesa. namoradinha do Facebook. Slash, chamem do que vocês quiserem. Então ela viu o Bruce Wayne ali. Então, Sim. sabe, cara, tipo, é muito. Por mais que a gente. É um clichê ver o cara que não deveria estar no lugar que está, e o cara pega, opa, ela foi distraída. Ali eu acho que tava tudo com um teatrinho. Aham. E Porque aí ele ele vai aplicou ter. o Ben Affleck ali. Aplicou. Ah, eu queria saber onde era o banheiro. Parecia o Ben Affleck. Parecia, Adorei. parecia. Não, Né? é engraçado essa parte que é muito bom, porque assim, na hora que o Bruce Wayne tem que fazer o babacão, o bobão, Ele não é o Bruce Wayne. ele parece o Ele é Ben o Ben Affleck, Affleck. cara. Cara, sensacional. Não, o assiste garoto qualquer- exemplar. Assiste qualquer entrevista do Ben Affleck, tipo na TV assim, tá ele lá, tipo, é aquela Bruce parte Wayne que ele funcionou funcionou muito bem no garoto banheiro, exemplar. tá? A gente tava falando que era uma hora, na verdade, essa cena era fora da filmagem, o Ben Affleck tava perguntando, onde que é o banheiro? Eu achei que era aqui. Cara, vou então. usar isso aqui, tá? Mas o banheiro é ali. Não, só por Pessoal, conta desse elemento eu acho que justifica. A gente ainda vai ver do Lex Luthor no futuro, eu acho que isso fazia parte do plano do Lex Luthor ainda. Sim, mas aí eu vou ser totalmente Pode ser. contra. Diga. Você acha que ele te convence que ele fez todo aquele plano quando a figura dele não é tudo isso? Não convence. não Esse que é o problema, convence porque nada, não né? convence o caso do Coringa. Por mais que, tipo, tudo aquele caótico, pode ser que, foda-se se aquilo fez ou não parte do plano dele. Uhum. Ele conseguiu encaminhar as coisas para aquele momento e você compra aquilo. Sim.
pela figura do Lex, da forma que ele é construída, parece que foi muito pelo acaso que aquelas coisas foram funcionando do jeito que ele queria. Exatamente. Não, eu concordo plenamente com você. Acho que isso é uma falha do filme. Tanto acho que no a- momento mais... Desculpa, Diga, vou mano. terminar. Não, porque tanto que no momento mais importante, ele fala tipo assim, Superman, se fudeu, vou tostar sua mãe, você se fudeu. Galera, tosta aí. Eu prefiro te falar. E caralho, perdi. Tipo, puta, tava na cara, velho. O Superman bate no seu porra. Mas aí que tá, é a arrogância do merda. cara que acha que tem tudo no plano que dá certo. A mesma coisa do Coringa. É. O Coringa, mas de novo, eu uso isso pra defender, mas ele foi muito menos trabalhado de uma maneira que não funcionou tão bem quanto Foi o Coringa mal funcionou. construído. Exatamente, Muito mal, isso eu cara, concordo, é. eu concordo. Mas nesse sentido, se eu quiser ter uma justificação, eu não acho que é uma justificação tão louca quanto as pessoas disseram nas minhas defesas do Homem de Aço. Existem as evidências no filme, que tudo é plano do Lex. Existem. Não é Existem diferente, por algumas, exemplo, que nem já me julgaram no Homem de Aço, que eu trazia justificativas ou de histórias que eu já li nos quadrinhos, pelas homenagens, ou do que eu já conhecia do personagem. São coisas que Eu estão no acho que o filme. problema... Então, Eu acho que são só- coisas que estão no filme. Eu só acho que o problema é que é o seguinte, assim, o fato do plano ser do Lex, você tem justificativas. Certo. Você não tem justificativas de que o Lex faria um plano tão bom a ponto desses dois caras caírem ao mesmo tempo, sabe? Mas por quê? Você acha que não ele não tem capacidade intelectual mesmo? Tipo, que ele é meio burrão? Exato. É a forma Porque eu acho que ele pelo não tem... qual o ator interpreta e por causa do roteiro Isso. que ele tem. Exato. Certo. O texto dele... Não te faz acreditar, eu entendo nem um isso. Eu pouco. entendo Tipo, isso. não dá pra entender que é um Você gênio do acreditaria crime, mais um pouco entendeu? se ele fosse um pouco mais sério, talvez. Tipo, se ele certo. soubesse formular as frases que ele vai falar. O Zod, você Certo. vê que ele não é um cara inteligente, que ele é um cara... ele é militarmente inteligente, ele conhece Certo. muito de tática, de não sei o quê. E ele tem os planos dele Estratégia. e você acredita em todos. Tipo, ele fala, eu vou descer lá, eu vou pegar o planeta, eu vou negociar, eu vou dar porrada. E tipo assim, você acredita, cara. E ele tipo- não é um gênio. É tipo o Trump. Ele é um cara que tipo, você não fala assim, esse cara é um gênio. Tipo, você vê ele falar, você fala, nossa, que gênio. Mas você fala, pô, ele deve saber negociar, né, cara? Ele tem lá 10 bilhões, porra. Alguma coisa ele sabe Você vê o fazer. resultado. Cara, Exato. eu discordo um pouco assim, porque eu acho que a visão de um grande negociador, um grande empresário, veio mudando ao longo dos anos, assim. Certo. Antes o grande empresário era o cara, tipo, magnata, o cara no terno, que fala assim abertamente, mostra as palmas das mãos enquanto fala e tal. Hoje em dia a gente tem na ideia o imaginário popular de um gênio, é um Mark Zuckerberg mesmo. Eu acho que ele Exatamente, foi eu concordo, escolhido por esse... Exatamente porque ele foi o Mark Zuckerberg no cinema e é até hoje. Mas Ele- você sabe que... Mas o Zuckerberg funciona na rede social. Porque Nesse- mostra ele sentando e fazendo E qualquer até coisa. porque o Lex... Você vê Você não vê em nenhum momento o Lex, tipo, aquilo parece uma figura. Tipo, ele tá fazendo aquilo, mas por trás ele realmente sabe o que ele tá fazendo. Certo. Em todo momento, Não, até você- quando ele tá sozinho, até quando ele tá preso, ele é a mesma Ele figura. é daquele Você vê ele jeito, jogando É, aí você basquete, fica... você vê ele jogando basquete, você vê ele dando um discurso que não funciona, depois você vê ele explodindo, ele dando a cadeira pro cara, e explodindo o congresso lá, que é uma parte ali que você até fala, ok, foi um bom plano, tipo, funcionou, né? Mas assim, você... Parece que ele é um cara que ele tá lá, o filme te dá mais evidências pra mostrar que ele tá lá porque ele é filho de quem ele é, do que por mérito próprio. Porque assim, mais de uma vez a fala dele remete ao pai, que fala que o pai dele fez tal coisa, o pai dele fez tal coisa, e tipo, e não tem nenhuma fala dele, quer dizer, acho que era pra ter, mas né, você fala de maneira burra, que assim, que não é porque Que fala, eu sou um dele. gênio, Eu eu sou sou um gênio, foda. meu Certo. conhecimento, eu tenho Sim, é conhecimento verdade. e o conhecimento é poder. E ele vai lá e fala, eu tenho conhecimento e conhecimento é poder. E os deuses é o seguinte, é Zeus, é Jeová, É sabe? Horus. Velho, que conhecimento banal, tá ligado? Que bagulho idiota, tipo... É a metáfora... De novo, eu acho que isso... O Bruno tá menosprezando Fonte. porque o Bruno ele quer que todos tenham a base que ele tem, mas não tem, cara. As pessoas são burras, cara. O Bruno seria o Lex. Não sei, O Bruno é verdade, É isso verdade. é o Lex. Não É. precisa, cara. É só não ser tão... Tipo, Mas- não fala de maneira burra. Mas, cara, eu acho que assim, tipo, eu ainda assisto, porque eu vejo, tipo, entrevista do Elon Musk, o cara que vai montar a humanidade pra Marte. Cara, ele gagueja também, ele tem esse negócio de, essa coisa de meio que Isso síndrome de humaniza. Asperger, sabe? O cara de ser meio assim, meio esquisito. É um traço de personalidade que hoje é meio que associado a um cara Então, gênio. mas é Na verdade, se diferente, associa à mastermind. humanidade, porque o Magnata, ele era conhecido, ele tinha uma façadas até de falsidade, ou você era um cara Sim. que tinha motivações mais obscuras, Aham. ruins, Sim, que é. era o que a gente esperava, e era até, por exemplo, na reformação dos anos 80, o Lex Luthor era assim. É. Nos anos 80, quando ele foi reinventado, antes de ser um gênio louco, que ele era um gênio louco. Aham. Até então, ele era um cientista louco classicão lá, tipo, É. vamos conquistar o mundo! Sim. Exatamente. Aí nos anos 80 teve lá uma reformulação na DC, de
início a Crise nas Infinitas Terras. E aí ele surgiu, né, pelo John Byrne, tipo, mais magnata. Uhum. Então era um cara mais... Era um cara gênio pro povo, ele é um cara do bem. exato. E até você lembrou, né, a gente conversando antes de gravar, teve uma história nos anos 90 de o Duke Lex virar presidente. Presidente, né? Ou seja... Não, e aí o que é mais legal, que eu acho mais legal dessa história do Lex Luthor presidente, é que é o seguinte, ele se coloca numa posição que ele tem tanto poder, né, que ele é presidente dos Estados Unidos, e ele tem um prestígio popular tão grande, que assim, isso que eu acho mais foda do Lex Luthor nos quadrinhos e tal, é que ele não precisa ter superpoderes pra combater o Superman. Ele se coloca numa posição que ele tem tanto poder fora dos superpoderes, né, que ele controla a situação da forma que ele quiser. Ele fica intocável, né? Por ser o presidente, imagina, Exato. O presidente é a figura maior, até diferente culturalmente aqui do brasileiro, lá nos Estados Unidos. Exatamente, nesse ponto não precisa se provar. Exato. Eu sou o presidente, ou seja, eu sou a figura Pronto, que colocaram. é a figura de autoridade. Não, sim. Você vê que o que eu acho Ele é que o gurilão da bola azul. O gurilão da bola azul. O que eu acho que é uma contraparte muito interessante ao Coringa, que é o maior vilão do Batman. Certo. Eu acho que o Coringa, ele é um cara que ele personifica o caos. E por isso ele é tão imprevisível e por isso ele é tão perigoso. Já em termos de Dungeons and Dragons, né, o Coringa seria o Chaotic Evil. Né? O que eu acho que o Lex Luthor, ele é o contrário. Ele é o Lawful Evil. Ele é um cara que ele segue as leis, vamos pôr muito entre aspas aí, mas assim, a percepção das pessoas sobre ele é que ele é um cara que segue as leis, é um cara que foi eleito presidente, ele segue as convenções. Ele era um magnata, ele ganhou dinheiro, não é porque ele roubou necessariamente um banco. Exato. Não, ele usa aprendeu como funciona o sistema Exato. e cooptou isso pra malvadeza dele. Exatamente. Ao contrário do Coringa, que ele quer colocar caos no sistema. Exato. E não trabalha junto com ele, né? E aí, isso que é legal, como ele é um agente do caos, o Coringa é um agente do caos, o Lex Luthor, ele é o contrário, ele é um agente da ordem, ele mostrando como que o sistema, a ordem, com todas as suas engrenagens girando juntas, podem também tornar um homem intocável. Certo. Então, assim, e foi uma das coisas que eu achei que falta. Por exemplo, você deu o exemplo do Elon Musk, né? Só que assim, na vida real, a gente tem um tempo muito grande pra gente avaliar eticamente as ações de uma pessoa ou a inteligência daquela pessoa, enfim. No cinema é uma mídia muito econômica, então você tem que mostrar muito rápido. Então assim, às vezes você acaba caindo nos velhos clichês de tipo assim, primeira cena do filme, tá lá o vilão, hahaha, descobri essa poção que ninguém descobriu em 1000 anos, sabe? Mas é uma forma de você dar uma pista pro espectador falando, esse cara é foda mesmo. Isso tem no filme em alguns momentos. Por exemplo, quando o Alfred fala pro Batman o seguinte, ele fala, olha, Mozart está pra clavicorda, assim como você está pra arte da ilusão, da deception, né? Isso, a arte da enganação, né? Então assim, ele coloca, só naquela fala dele, e claro, isso já foi provado, que mostra o Batman lá numa cena sensacional, que aquele cara, ele não é qualquer um, ele é o mestre nessa arte, ele é o Mozart do bagulho. E o Mozart não é assim, o melhor no mundo no momento, é o melhor da história que já existiu. Que já houve. Então você acaba acreditando muito mais em tudo que o Batman pode fazer. Exato. Né? A gente vai ter uma construção com falhas do... pedestre, que seria do Lex Luthor, né, que seria um grande antagonista, mas pra dar margem pra colocar o Batman como antagonista. Sim, exatamente. A gente estava acostumado a ser um personagem e trazer essa diferença, então... Voltando ao Frank Miller, que traz um Batman que é considerado por muitos fascista, que é considerado... toma a lei pela própria mão, ele faz o que ele quer, ele respeita... Juiz, júri e executor. Exatamente, isso vai trazer o filme, vai mostrar isso. Então ele vai trabalhar, talvez pela falta de trabalho no Lex Luthor, e muito no Batman, precisa representar esse universo, ele acaba se tornando um antagonista de igual para igual pro Superman, mas de novo, a gente vai ter mal trabalhado também, pobremente, assim, o Homem de Aço, né, nesse caso. Certo. A gente vai ver um grande desenvolvimento. Sim. Mas nesse caso de antagonismo a gente vai chegar, culminou, né, o plano do Lex Luthor trazer um embate entre os dois, porque o Batman também seria um empecilho pro Lex Luthor. Sim. E aí quando a gente chega nessa luta... Ele meio que usa os dois personagens, né? Exatamente, uma manipulação para juntar, que de novo, ele acaba destruindo tudo aquilo que o Superman... Ou seja, desde o começo do filme, todo o plano de incriminar o Superman, mostrar que ele é mais um problema do que solução para a Terra. Né? Ou seja, ele é visto como um deus e ele tenta trabalhar essa visão de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai para desconstruir isso. Certo. Ele tenta mostrar para as pessoas do Superman, mas que precisa ter uma contramedida, né? Caso... É tipo o Batman nos quadrinhos, tem uma contramedida com todos.
Todos Então, os membros o da Lex- Liga e tal. De novo, né? Aí a gente vai chegar nesse embate, né? E antes, só pra falar a importância do Lex Luthor pra trazer pra esse embate, porque assim, cara, ele como personagem, pra mim, ele é meio que o narrador da importância desse embate na história, assim. Ele tá o tempo todo comparando essa luta entre deuses e homens, né? E algo que é ricamente trazido na literatura, a mitologia grega é muito sobre isso, né? Sobre os deuses e os limites que eles... a crueldade que o poder pode trazer, exato. toda essa questão ética, e tem... Eu acho que o Lex, ele fica trazendo isso a todo momento, e aí a fotografia, a direção ajuda isso, né? Mostra Superman entrando assim, todo bonitão, como se fosse... parece pinturas renascentistas de Jesus descendo até o da final. terra, Esse né? é um elemento que a gente vai chegar na pós-luta do final do... Colocar elementos religiosos ao Superman de novo, que isso a gente já viu nos outros filmes, né? Mas você colocar eles lutando... de novo, você colocar, sempre deixar muito claro que é um deus e um homem, né? E trazer, desmistificar ou tirar essa deidade do Superman. Eu acho que eles usam de elementos muito, de novo, religiosos. A gente tem, na religião cristã, o São Jorge, por exemplo, que é conhecido pela lança. A gente tem uma lança também que é conhecida como... Esse cara é conhecido pelo Corinthians? Também. Mas uma lança que é conhecida por ferir Jesus na cruz também, como o último ato da crucificação. Caralho, é fundamental. São Longuinho tinha um A problema de lança olho, isso aí. aí o São Longuinho foi lá e tipo, furou e sangrou no olho dele. Aí ele se curou do problema de ver que ele tinha. Então é a lança de São Longuinho. Eu acho que ela chama a lança do destino. Que É. até faz ligação com o filme do Constantine. Isso, lança do Isso aí. destino, é Que é a verdade, lança do verdade. destino. São Longuinho virou Google agora, que é o concorrente do Facebook, então a gente chega aqui de novo. Então a gente vai ter esse embate. Fora do embate, de novo, outro elemento do Cavaleiro das Trevas, que a gente já viu, a bomba de Kryptonita, remete no gibi, é uma flecha de Kryptonita que o Superman, obviamente, ele tá preparado pra pegar qualquer coisa rápido. Mas é um elemento surpresa daquilo que ele pegou, na verdade, explode na mão dele. Now! Sim. Que mostra mais um momento uma camada de estratégia aí, né, por trás. Exatamente do Batman. Mas eu acho que o Batman, né, voltando àquela construção dele ser um antagonista, a gente vai ficar... Primeiro, a gente se compadece do Superman quando a gente vê em fotos que a mãe dele sendo torturada e considerada, né, brincando com a coisa de bruxa, né? Mãe de um deus é considerada bruxa. Aí eu acho que o embate dos perde um pouco do impacto por conta disso. Concordo. Eu acho que pra eles lutarem, você tinha que ter dado elementos pros dois que justificasse aquela luta e você não comprasse nenhum dos lados. Você ficava, eles chegaram no a gente tem isso muito bem feito nos Vingadores, quando você tem os três lutando. O primeiro Vingadores, Capitão América versus Homem de Ferro versus Thor. Ali parece até mais um sparring, ou como a gente fala nos filmes de artes marciais, eles se conhecendo, testando os limites um do outro, do que o Batman querendo passar o limite, que a gente sempre fala da maior moral, que hoje é muito questionada do que é, qual é o valor da vida humana. Ou uma vida alienígena, porque o Superman matou os olhos. E nesse caso, o Batman ele quer matar o Superman a todo caso, porque ele vê ele como, de novo, um perigo para a humanidade. E a gente fica até com uma sensação de que, assim, cara, ele tá tão obcecado nisso que ele não parou pra pensar direito, assim. Exato, né? então aí é o poder e da o Alfred dá um manipulação. pouco dessa Isso, de novo, o Alfred ele é um elemento muito bem construído nesse filme, de ser um cara com mais mão na massa e um cara de até uma consciência pro Bruce Wayne, né? Isso ele já foi até no filme, mas o Alfred sempre foi aquele cara de que, olha... Mas eles são mais amigos. Exato, agora. o Alfred ele queria sempre nos outros filmes que, olha, eu não tô pra te ajudar, mas olha, larga essa vida. Ele era mais uma figura paterna nos outros filmes do que qualquer outra coisa. Esse filme, tipo, eles estão no mesmo nível, quase. Sim, ele até resmunga, eu queria que você tivesse filho, mas não vai acontecer. Ele faz uma piadinha. Eu queria que você poderia ter morrido jovem, mas, pô, você durou até agora. Já passou de morrer jovem, então... Né? E por mais que, assim, o Alfred, eu gosto muito do Alfred do Michael Caine, ele... Cara, ele é um mordomo, por mais foda que seu mordomo seja, ele ainda é um mordomo. Nesse caso... Ele é um mecânico, engenheiro, tecnólogo, sei lá, ele vai fazendo as paradas. Né? Nos quadrinhos, né, a gente já teve várias interpretações, até recentemente a gente teve no gibi do Batman Terra 1, em que ele é um cara ex-fuzileiro, né, um cara de guerra. Ele é tão amargurado quanto o próprio Exato, Batman. ele não tem tanto o papel de mordomo, né? Nesse caso ele nem é um mordomo, então não mudou tanto. Nos quadrinhos ele tem um passado ainda de guerra, de ter lutado no exército. E tem um passado também de ter sido um ator shakespeariano, que isso traz muito até pro humor dele. E nesse caso acho que eu ainda vejo ele realmente, né, eles conseguem trabalhar. Ele ainda não é um Lucius Fox, mas ele ainda é um parceiro em pé de igualdade com o Bruce Wayne, mas ele sabe dessa consciência, né? Mas, de novo, a cegueira do Batman matar, né, o Superman, independente dos conselhos, não sei o quanto esse elemento da manipulação, o quanto ele se deixou cegar, de novo,
pelos flashbacks, de novo, pelo medo que ele criou-se, por isso que eu achei tão bem feita a montagem e a importância, não só da abertura do filme, que foi fundamental, pra dar importância pra esses sonhos, pra causar esse trauma. Por ele ter Todos os sonhos são também traumas do Bruce Wayne que vão refletir na ação dele pro filme e você compra. E aí, de novo, não tem motivação, porque primeiro, você não compra a motivação do Batman em matar o Superman. E aí quando você compra o Superman e não lutar... pelo motivo pra salvar... Porra, ele fala, o Superman se toca, não, eu vou pedir ajuda do Batman. Exato, é isso que você já fica, putz, se ele ficasse quieto e partisse, você vai ficar, caralho, ele vai pegar a cabeça. No momento que ele falar, putz, eu preciso pedir ajuda do Batman, você fica, putz... Fudeu. Você já sabe. Desequilibra. Já desequilibra. E aí eu falo que a maior covardia que eu vi ali do Batman, porque o Superman ele não tem preparo. Ele é um cara forte. Tanto que você vê que ele lutando, ele não é tem um patife, estilo. É um né? não. Ele é muito forte. É luta de criança, que você Mas faz ele dá assim, aquele né? soco de lado, assim. Coloca o Superman lutando, ele é vulnerável, então ele não se prepara muito, não precisa saber lutar. Então quando você tira todo esse elemento que faz o Superman ser o Superman, ou seja, a vulnerabilidade e a super força. É um humano comum que não tem preparo de luta nenhuma, se torna uma luta covarde do Batman, tem tanto preparo. Espanca e você vê que ele não tem noção nenhuma. Primeiro, o Batman sabe provocar dor onde dá dor, então você vê ele se prepara, você já vê ele lutando. Então aquilo dá uma amargura de você ver, né? Sim, tanto que tem um momento que você vê que o Superman tá coado. E aquele é um dos poucos momentos que você vê realmente humanidade nele. Você vê que tipo, ele tá tomando a força, ele tá acuado, ele vai com tudo quando ele percebe que ele tá tomando. Que aí a hora que bate o desespero do Batman, ele dá outro tiro. Ele fica, caraca, vai isso é interessantíssimo, mostra uma humanidade no Batman que a gente tá acostumado. Eu acho legal colocar essas fraquezas. Cara, que eu tô cansado também de ver gente reclamar desse preparo man, que é o Batman. E aí você mostra que o Batman ele fica cada vez mais interessante quando ele tem falhas também, né? Então, e que ele tem que improvisar às vezes também, né? E você falou esse mismatch, tipo, tem um termo quando você vai fazer uma luta, seja de boxe, seja no UFC, que, cara, as pessoas têm que estar preparadas ali no mesmo nível, né? Fica uma luta cruel se você colocar eu e o Anderson Silva pra me bater e ele ficar lá me batendo enquanto eu estiver. Tem um caso pessoal que eu já presenciei, vi um cara que tem um conhecimento, um peso pesado de boxe, bater em um mendigo. Batendo no Bruno do KLB. Bater em um mendigo, sabe? E aquilo me cortou o coração, eu fiquei chocado. Claro que a gente traz elementos da nossa personalidade, da nossa bagagem emocional, colocar, óbvio que ali pra mim, eu remeti essa memória de já ver uma covardia pessoalmente, de quem tem preparo contra quem não tá nem preparado nenhum, né? E isso acho que será que era a intenção inicial do Zack Snyder? Porque quando a gente espera o Batman Superman, você fala, pô, legal ver os caras lutando. O filme foi vendido como a luta máxima entre os dois maiores ícones. Exato. Aí quando você vai ver, é muito desequilíbrio aquilo pra você ficar... Putz, você fica emocionalmente, né, desequilibrado. E talvez seja um jeito de trazer surpresa também. Porque a primeira imagem que chega, fala assim, cara, o Batman não tem chance nenhuma, né? O Superman vai voar pro espaço, voltar a esmagar e acabou, entendeu? Tipo, então dá uma visão raio-x, quando o Batman tirar a arma, vai ver pelado. O grande handicap do Superman é a inocência e uma certa bondade. Acho que é mais a bondade a benevolência dele se segurar sempre. Ele sabe, até no desenho da Liga tem uma cena muito bacana do Superman contra o Darkseid. Que ele fala... E aí a gente tem noção do que é ser Superman. Por isso que é muito bem feito. Tudo que o Bruce Timm fez, né, com o Paul Dini no desenho, que é o seguinte. Ele fala... Darkseid, você não sabe como é viver entre os humanos, né? É como tocar todo mundo feito de papelão e eu tenho que me conter com todo mundo. Agora com você eu posso me soltar, né? Com você eu posso dar tudo de mim, eu não preciso me segurar, não preciso me preocupar que ele quer realmente causar o dano. Então quem reclama que o Superman é só bonzinho, né? Quando precisar, tudo bem que a gente teve já um deslumbre antes no Homem de Aço no Zod, né? Então agora você entende quando ele se controla e o quanto isso faz dele nobre. Tanto que tem um outro quadrinho, eu só vi os dois quadrinhos, que tipo, ele brigando com o Batman tá muito, porque ele vai dar um soco. Só que ele desvia. Aí o Batman, você quebrou minha mão! Ele falou, porque eu desviei. Isso foi isso aí foi da saga Morte em Família, quando o Robin é morto pelo Coringa. E o Batman tá transtornado e o Superman vai com a moralidade, não passar do limite, lembra que temos leis, e aí ele manda... Eu lembro que eu li, cara, na terceira série essa história. Eu lembro de ficar chocado, falar, caralho, ele quebrou a mão socando o Superman. Foda, né? Então, nesse sentido, realmente, traz esse peso, mostrar que é diferente da batalha da Trindade funcionando muito bem, que a gente vai ter a Mulher Maravilha. Que aí, de novo, a construção, por exemplo, do Apocalipse, quando apresentou no trailer, eu falei, puta, uma Tartaruga Ninja zoada, né? Certo. Isso me broxou muito no filme, mas depois deu tempo de eu pegar o hype de novo. E seria melhor se não tivesse no trailer.
Total, tinha que ter muito- escondido. Tinha que Muito ter. melhor. Não precisava. Cara, a galera do marketing de lançamento de Hollywood é foda porque o cara fica assim, cara, se eu não mostrar, talvez não tenha o interesse de todo mundo, né? Por exemplo, uma cena que eu achei fantástica foi assim, pra criar o hype da luta, né? Tem toda essa questão do Lex Luthor falando, é o Deus versus um homem, tipo assim, não é uma luta de dois heróis, não, é uma das maiores lutas da humanidade e você vai... História sendo feita. A história sendo feita e você está assistindo aqui, comendo pipoca, entendeu? É. Tipo, aproveita. E aí tem uma cena incrível do Batmóvel, quando ele tenta raptar a Kryptonita. E cara, você vê o Batmóvel entrando em navio, entrando em concreto. E nada para, nada bate em para o caminhão cara. e passa Você a achou bola essa toda. cena? Eu achei sensacional. E aí, quando encosta na panturrilha o negócio, bum, cara, eu ri alto, tipo, um dos problemas foi que apareceu no trailer. Né? Tipo, Tirou o impacto. tirou o impacto exatamente, porque é. foi Tira muito impacto. quando Eu apareceu. não vi o trailer. Yes. Aí você achou maneiro. Achei animal. É animal. Não, é animal. Você Mas sabe quando que aparece eu- Superman, eu já comecei a dar risada alta, porque eu Você falei, só sabia. Eu não achei essa parte do Batmóvel atrás da pedra tão impactante pra história. Porque eu Uhum. comparo com o Tumblr da primeira fugindo no Batman Begins. Sim. Certo. Acho Nessa que hora pra ele tá história- caçando. Porque os É. parentes dele, sabe o que eles são, Alfred? Caçadores. É. Não é? Eles trocavam com os franceses. Eu acho que Les assim, caçadores. eu não tô dizendo que E o não Oscar foi vai bem para o Leonardo feito, que DiCaprio. não me empolgou, eu achei animal mostrar toda a capacidade do Batmóvel. Mas pra história em si, eu acho que você podia ter mostrado, de novo, ele rouba muito rápido. Sim, é verdade. Eu acho que assim, o Batmóvel ainda é um dos aspectos mais fundamentais da personalidade do Batman, então tem que mostrar de uma maneira bem legal. E ainda mostrou também o primeiro embate, né? As frases que até muita gente reclama. Olha, nesse filme o Superman tá muito taciturno, né? Tá muito... Assim. Ele tá Todas as cenas parecendo, ele tá assim. como diria o Will Smith no Olhando Homem pro de horizonte. Preto, ele parece o Tommy Lee Jones sorrindo, né? Ele tá, então- não, ele tá sempre olhando pro horizonte, assim, tipo, falando. e olhando É, isso é pra cá. bacana que Ele- parece as pinturas do Alex Ross, todas as pinturas, é o Henry Cavill. Não, e mostra É. também uma linguagem corporal de assim, cara, você tá aqui, mas eu posso sair voando a qualquer momento. Então ele olha pro Batman assim, tipo, vai embora e tal. Isso é até legal em parte também, porque ele tá toda hora, parece que ele não tá ele tá prestando atenção, mas tá ligado em todo mundo. Sim, é Ele verdade. tá toda hora, tipo, putz, tá acontecendo alguma Cara, coisa, eu preciso sensacional. sair daqui. Porque ele tem que ter esse radar, né? É tipo um Google Car, só que a estrada é um mundo, tá ligado? Ele tem vários radares que ele tem que Ouve bem ouvir. pra caralho. Ele tem um radar no cérebro dele que é só assim, voz da Lois Lane tá gritando? Não, então beleza. É, pode Tipo, crer. só É tem- um Na punch verdade, notification. sabe que nos quadrinhos sempre teve o Superman ter ligado a frequência cardíaca da Lois Lane pra saber sempre onde ela tá, pra poder saber quando ela precisa dele. Foda, foda. E isso Isso eu acho que tem é certos bom. problemas que... Isso não teve no Lois and Clark, por exemplo. Novas aventuras? As Tô novas zoando, aventuras do deixa Superman. zoado, né, Lois and Clark. Close your eyes. Só pra redimir o Batman nessa luta covarde, voltando, a gente tem que falar da hora da mãe dele, que ele se toca e ali a gente, dá um alívio de... É que finalmente perceberam que as duas têm o mesmo nome, né? Cara, eu nunca tinha percebido essa porra, cara. As E aí duas- eles chegam lá, cabeça. pô, meu, sua mãe chamaram também, a minha também. Eles dão um abraço, aí chega o Descobriu Supra o lá. nome da minha mãe, vou trocar de escola, filha da puta. Aí chega o Supra, dá um abraço também. Chega aí, ô Papito, linda garota de Berlim. Aí você sabe que nessa luta dos dois tem uma coisa da moralidade que é bastante interessante, assim. E a luta é uma covardia, né, do Batman contra o Superman. O tempo todo. Porque ou é o Superman batendo no Batman de uma forma que o Batman não tem como reagir até então. A gente não sabe das arminhas dentro dos segredos e tal. Mas ele fala, cara, eu já poderia ter te matado se eu quisesse. Fique deitado, né? E da mesma forma que eu sinto uma certa dose de maldade, mesmo, de escrotidão no Batman. Sim, é bem que escroto. quando ele tá humano, quando o Clark Kent tá meio que humano temporariamente, ele poderia ter enfiado a cabeça do cara no asfalto, pisado e um abraço. Mas não, parece que ele quer assim, Ele agora quer você vai sofrer. ver como é ser humano, filha da puta. Você vai Ele sentir o que pega- todo mundo sentiu naquele dia. Exatamente, então ele quer jogar o cara, ele quer pular, ele Sabe quer o que é bater no legal? cara. O melhor que eu falei da desconstrução, não sei se vai chegar nesse ponto. É. De tirar dele de deidade, mostrar que ele é humano, que um Aham. Deus pode sangrar. Aham. A gente faz paralelo com a outra obra do Frank Miller, que é o 300, que o Porra! Snyder... Frank Miller e Snyder, Tudo né? a Frank ver, Miller e tudo a Snyder, que o Xerxes, ele era o Deus rei, se dizia Aham. acima de todos. Rodrigo Santoro. E aí o Leônidas dá... Joga Aquele a golpe lança. final é uma lança de novo, ó, o simbolismo, É. e corta o rosto, A é um bochecha corte, lá do exatamente. Xerxes, né? E ele mostra que um deus também E aí pode ele sangrar. faz, por mais que nas porradas tá sangrando, É.
ele faz uma marca, Faz a na marca. face do Superman. Exato. Que sangra. Então ali você viu, ó, se ele é um É. deus, se ele realmente é um falso deus, É. porque ele sangra, ele é humano. Exato. E é uma coisa bem primal, assim, né? Uma coisa bem, assim, a gente tende a idealizar pessoas que você vê pouco, que você só vê em lugares altos, que você só vê fazendo discursos e muita gente ouvindo e salvando as coisas. E aí ver sangrar é aquela coisa, tipo, você vê Qualquer o William humano. Bonner fazendo cocô, você fala, caralho, não tem É, nada especial aqui, exato, cara. Exato. Não sei porque eu pensei em William Bonner fazendo cocô, mas Não, isso faz todo sentido. E essa história da lança, inclusive, é o mesmo caso nos dois filmes. O Leônidas, ele perde a guerra. Só que ele ganha em termos morais, digamos assim. Porque ele mostrou que um deus pode sangrar, a mesma coisa o Batman. E tanto que, acho que tem uma cena, tem um dos sonhos dele que eu acho que é muito legal, muito interessante, que é aquele sonho Mad Max lá do Superman ditador e tal. Nightmare Dream, né? Nightmare Batman. Que quando ele tá lá brigando com os caras, ele tá armado. Ele tá descendo a bala em todo mundo e tal. Eu acho que isso é meio que uma forma, é uma certa consciência do Bruce Wayne de falar assim, porra, que merda, cara. Eu poderia simplesmente pegar uma arma e sair metendo bala em todo mundo limite e matando dele que ele todo não mundo. passa. E não ia ser bom pra limite caralho dele não nisso. cruza. Exato. E ele poderia. Porque ele faria isso bem, ele faria igual no Sim, sonho. sim, sabe sim. assim? Então Não é assim... que ele não usa arma, que ele não sabe atirar. Exato. Então é um jeito dele de extravasar também essa... Do mesmo jeito que você falou que o Superman se contém, ele também se contém pra não matar as pessoas e... Exatamente. Nesse cara eu posso descer a mão e tá tudo certo. Exatamente, e eu acho que assim, eu acho que tem um pouco, da mesma forma que tem um pouco de escrotice dele lá, de falar, você vai ver como você é humano também, seu corno. Tem um pouco ainda desse resquício da moral dele, que eu acho, eu realmente acredito que ele tá lá batendo no Superman, mas ele tá pensando, ele tá com aquele sonho na cabeça, sabe assim? De falar assim, Total, porra, eu poderia total. dar um tiro na cara dele e acabar com tudo, mas não. Ele ainda tá um pouco, ele ainda é um herói no fim das contas. Esse sonho a gente vai voltar, acho que quando a gente encerrar, que é o que a gente espera que pode acontecer no próximo filme, até com influência de Darkseid, que tá muito óbvio isso. Se é um sonho ou não. Do sonho, não se é uma realidade paralela. Cara, Darkseid é bom você falar, porque eu, como não leitor de quadrinhos, eu não tenho a mínima ideia de que o Darkseid ele é uma criação do Jack Kirby, que a gente já citou, do Quarto Mundo, e os Novos Deuses. Só que ele é um cara, pra resumir, é um vilãozão. Existe Nova Gênesis e Apocalipse, ou Apocalipse, não sei como se pronuncia, e é uma briga eterna. Em termos leigos. Seria o Thanos da DC? Seria o Thanos da DC. Olha só. Seria o Thanos da DC. Que é o vilãozão máximo que vai juntar todo mundo no Exato, ele tem um símbolo dele de ômega, e a gente vê isso no deserto. Então, os parademônios são os lacaios. Você vê aqueles besouros? Que, não sei se vocês separaram. eu vi. Uns bichos, uns monstros. Primeiro parece um monstro, aí depois parece um morcego, depois parece uns soldados com asas. Isso, exatamente. Esses são os parademônios. Se você fala, repara no rosto deles, se você conseguir parar. Lembra, principalmente mais recente, você tem no traço do Jim Lee, ou até acho que mais do Jim Lee, no início da Liga da Justiça nos anos 52. E é mais evidente. Eu achei da hora que isso faz uma referência ao quadro que o Lex Luthor tem também na casa dele, né? Também, que dos os demônios vêm do céu. Isso é muito foda também, né? Isso é foda. E só já intrigando que eu acredito nas frases muito burras do Lex Luthor, no final que ele fala que o sino já tocou e ele fica ding, ding, ding. No Quarto Mundo existe uma tecnologia de transporte de dobra de temporal que se chamada campainha. Tubo de explosão. Para se acessar um tubo de explosão é necessário uma caixa materna. E a caixa materna... Tecnobabble! Mas o mais interessante é o seguinte, caixa ela materna tem... devia ser tipo caixa-mãe, tipo Mother Box. Mother Box. Que no Brasil foi trazido de caixa materna, cara. Você chama deixa eu ver, a Mulher Maravilha, você não chama de Wonder Woman. Tudo bem que a gente chama de Superman. Mas ela é uma onomatopeia muito conhecida da caixa materna, quando ela tá para agir, é o ping, ping, ping. Se você é tão maluco quanto eu de achar e esperar que isso é uma evidência na frase, querendo dar um sentido pra frase de Lex Luthor do ding, 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 que não é só ele dizendo que ele é foda, porque não é. Sim. Ou é. Eu acho que faz sentido. Acho que é o que a gente pode esperar no futuro, que é um vilão mais... forte, até eu dei o exemplo do desenho da Liga, de ser fisicamente uma bela ameaça para a Liga da Justiça, para unir a Liga. Eu não acho que seja essa união, eu acho que a união da Liga não vai vir pelo vilão, vai vir pelo sacrifício, que não mataram o Superman. O Superman morreu igual o Gibi. Foi o Apocalipse. No Dan Jurgens, cara, a mesma cena que você tem da Lois chorando, com a cabeça do Superman no colo dela.
Você tem exatamente o mesmo Que base. também remete muito a Jesus com Maria Não, isso Madalena. você vai ter E com a Maria, a mãe dele, na verdade. a Maria tem com a Maria Madalena também, tem. em quadros renascentistas pintados com, enfim. E como Jesus, ele tem que ressuscitar no terceiro Mas dia. no gibi ele ressuscita, mas eu digo até nesse aspecto religioso de novo. Ele vai ressuscitar e aí você volta a Jesus, que é conhecido por ser um Deus que ressuscitou na Terra. Então, eu não gosto muito dessas alusões religiosas ao Superman. Mas é que tá, existiu no gibi. Ele foi concebido assim, né? Também, Então, ele fica teve difícil essa de origem, associar. exato. Então, É a não vejo origem problema. do herói, né? O monumento. Mas eu acho que agora ele pode voltar, acho que trazer essa inspiração dele de novo. Quando ele tá lutando com o Apocalipse quebra o monumento dele. E aí o monumento que fica depois dele é que eles falam, olha ao redor, esse é o monumento do Superman. Ou seja, Nada, não fez porra nenhuma. é uma esperança, né? É uma Pra esperança galera. que eu acho que ficou mal construída. É algo vago, né? Ficou muito vago, acho que poderia ser diferente, por mais que no gibi eu acho engraçado o Batman já usar na cara do Superman depois que ele voltou à vida. Falar, a última vez que você inspirou alguém foi quando você estava morto. Então eu não sei se depois da opinião dividida de Homem de Aço, em que o Superman não inspirava ninguém, a não ser a única esperança que ele tinha era o significado no símbolo do peito, de que trazia as pessoas, agora com esse sacrifício, né? Então a gente tem de novo a lança, todos esses elementos religiosos, e trazer uma esperança que vai fazer unir, em busca de novo, esperando essa ameaça, que vai unir, mas rodeado por esse sacrifício maior, né? Cara, eu acho só que assim, eu prefiro uma analogia a deuses e Jesus e tal, clara e direta, em que eles falam isso no filme de verdade, do que ficar ali falando em uma cruzinha lá no fundo, e aí uma igrejinha, passa aqui. Assim, eu acho legal abordar essa questão com profundidade mesmo, assim. Tipo, até, por exemplo, uma hora que ele tá lá no Capitólio e explode tudo, né? Ele tá lá no Senado e tudo explode, ele fica lá sozinho, assim. E aí começam a falar assim, mas se ele estava lá, se ele sabia e não fez nada, então ele é cúmplice. Se ele não sabia, então ele não é tão foda assim. É basicamente o conflito ético que falam sobre Deus, né? Então eles... O paradoxo de Epicuro, né? Sim, o Lex Luthor usa esse também, de dizer isso da benevolência de Deus e da onipotência de Deus, né? Sim. Cara, isso eu acho uma discussão interessante de colocar ali num filme desse. Sim, mas deveria forma ser melhor clara, assim. explorado também, né? Porque é só pontos em específico que falam disso. Você vê que eu acho que tinha um potencial a ideia tava lá. O problema foi executar mesmo essa ideia. Porque você mostrar tem muita coisa acontecendo, é muita urgência ao mesmo tempo. É o Batman querendo se resolver com o Superman, é o Lex Luthor surgindo, é a opinião pública dividida quanto ao Superman, tem que apresentar a Liga, tem que ser um filme que expande tudo. Você tem a Mulher Maravilha entrando, que ela quer buscar a foto dela ali com o Lex, que é pra ela, que eu achei muito bem feito, isso tem que falar, eu enalteço a qualidade do Bruce Wayne, do Ben Affleck com o Bruce Wayne, até a interação dele com a Mulher Maravilha, como Diana Prince. Eu achei que funcionou a química entre os dois. Eu dou muito mérito à escolha da atriz da Mulher Maravilha. Gal Gadot. Até o sotaque dela, que muita gente reclamou, ela é israelense, ela tem um certo sotaque, eu acho que remete também por mostrar que ela não é igual o Superman, não é um símbolo americano. Sim. Que ela é mais respeito à origem grega dela, eu acho legal isso. Até me lembro, por exemplo, nos anos, acho que 2000 mais ou menos, o Terry Dodson é um desenhista muito bom e ficou conhecido por retratar muito bem a Mulher Maravilha. Eu lembro quando ele entrou, a ideia dele era retratar ela com aspectos mais gregos, então ela tinha um nariz com uma certa... um pouco maior, né, característico, né, da... Tá vendo, grega? Vocês não narigudas, o Rod falou. Exato, não, foi o Terry Dodson. Enfim, nesse sentido, mostrar que é uma atriz que ela tem uma característica diferente de... traços diferentes de uma americana. Por exemplo, que nem a Lady Sif, a atriz da Lady Sif do Thor, eu acharia ela uma maravilha fantástica. Mas ela é a típica americana, né, assim, típica beleza americana. Beleza americana, Kevin Space, Lex Luthor, pau! Quer queira, quer não, que eu acho um ponto muito interessante, que novamente difere da Marvel, por exemplo, os Vingadores. Todos são brancos caucasianos americanos. A DC tem o Aquaman que é havaiano. Tem a Gal Gadot. Tem o Bruce Wayne. Tem o Cyborg. É um multidiversidade étnica. É uma multidiversidade que é interessante. É interessante e até reflete até a gente, né, se colocar... A gente viu, no John Boyega no Star Wars, cara, isso é fantástico. Ele como um personagem em que outras, né, crianças possam se espelhar, principalmente, né? É um filme que responde ao seu tempo, principalmente. Também, né? Ele mostra que tá ligado a isso, e tanto no trato que ele tem com os personagens de todos os tipos, assim, é interessante. Mas por que o Superman morreu? Por quê? Porque o Apocalipse matou ele. Tem um Apocalipse no filme? Tem um Apocalipse no filme. Apocalipse. Não é uma tartaruga ninja. Olha só, não é um livro da Bíblia, de novo. Não.
Mas é que é engraçado que o nome É original Doomsday. é Doomsday, né? Doomsday. E aí eu quando li a GB, achava que Apocalipse era o mesmo nome do Apocalipse da Da X-Men, Marvel, né? que é Apocalipse. Que é Apocalypse, exatamente. É. Ele foi criado, né, com o corpo morto, né, do Zod e o sangue do Lex Luthor, né? Aham. Nos quadrinhos a gente já teve elementos Que também é uma homenagem já aos outros filmes, né? Os Lex Luthor. A gente tem aí o Gene Hackman. Ele hackeou os genes ali do Zod. Sim. Você sabe que o Gene Hackman ele criou Hackman. através do DNA do Superman no Superman 4, que é horrível. Mas eu não dormi igual eu dormi no Superman 3. Que ele criou aquele Homem Solar, que é Certo. que ele pegou acho que pelo fio de cabelo do Superman, se eu não me engano. Nossa, Cara, cara. eu fiquei. Sabe o que eu fiquei Mas, imaginando enfim, na é uma hora? bosta o filme. Foda, E né? sabe o que o Christopher Lee fala que ele mais gosta no filme? Sabe quantas pessoas morreram no Superman 4? 0. Yes! Isso é um ótimo exemplo pra crianças. Nossa, que beleza, hein? Parabéns. Que, cara, que Cara, é palavras do Christopher Reeve. Joinha, né? cara, joinha. joinha. Mas Pô, então, legal, hein? Parabéns A pro seu criação filme não matou ninguém. do Apocalipse nesse filme, usando o DNA humano do Lex Luthor, condiz também com a criação, por exemplo, do Superboy nos quadrinhos, já mostrou. O clone também do... A clonagem é muito evidente na história kryptoniana. Uhum. E só pra situar como que o Lex conseguiu usar isso, lembra que quando ele abriu a nave que era lá do Superman, A nave do pai do Superman. exatamente, todo o conhecimento kryptoniano foi passado pra ele. Então a gente não sabe quem Tinha que é essa Wikipedia. aberração. O Wikipedia é Só kryptoniano. uma coisinha, Ah, o que Wikipedia. eu acho que aí é meio divergente. No O Bruno é divergente. Eu sou tributo. Tinha que falar. No filme do Homem de Aço, quando a Lois Lane entra na câmera, ela é atacada. Por que aqui o Luthor não é? Eu achei também E isso se, tipo, o bicho só acompanha ele como se fosse um cara normal. Você sabe que eu achei Tempos de isso paz. uma falha que só justifica que é o seguinte, o Lex Porque ele Luthor... acessou como Zod? Ele usou a impressão digital, mas eu acho que isso Hum. não é suficiente pra mostrar que Que ele é Zod. É, porque é muito fácil, tipo... Mas eu acho que isso é fala, uma velho, falha. Eu acho que o Zod assim, tá morto, passou tá aqui despercebido. Mas todo mundo considerou ele como Zod. E aí ele tava com o corpo do Zod, não sei se... Porque assim que ele entra, que ele vai coloca coisinha lá, qual é o seu lá? Eu sou o Lex Luthor, não sei o que. Ele se apresenta. Mas ele pra- fala, né? Desabilitado a segurança, fala Ele "Não, hackeou. Lex Luthor." Ele Fala mostra que ele é tão assim. inteligente que foi hackeado. Ele diz isso com sucesso. Hackeamento de... Hackeamento da nave alienígena com sucesso. Tá vendo? Precisava Precisava ver essas acontecer. interfaces. E Mas, o, ó, e o Bruno aqui achando que o moleque só gagueja. O moleque é pouca bosta. Mas eu achei bacana fazer essa... De novo, a gente não sabe o que é essa proibição que tinha o conselho. Mas o Lex descobriu E cadê o conselho? Ah, é uma Conselho. proibição Não também falou de aí. criar o Da Zod de novo, abominação. não é isso? Tipo, falando, Não, o Zod ia o vir Zod- de novo. Ele não esperava, acho que ia vir o Zod foi um cuzão, não Não, façam. acho que deve ser uma coisa mais genérica. Mas é uma Reviver sentença. um Isso já maluco, deve ter sabe? acontecido antes. Curioso porque assim, a gente sabe que clonagem como é que funciona, né? Você, tipo, vou clonar um novo Bruno. Vai nasce um Bruninho, um bebê. Um bebezinho. Já pensou assim lá no ápice do filme, não, agora a minha arma secreta, pá! Aí nasce um bebezinho Zod. Um bebezode. Tipo, ele, caralho, tem que criar, tem que explicar, tem que Mas ensinar aí que tá, toda... você tinha a matriz, né, que... Você tem o pendrive mágico lá de... Brutal. Porque aí é uma coisa que o filme tipo, se favorece porque ele não mostra como. Eu tô com esse pensamento de tecnologia da Terra, cara. Exato. É. No momento que ele fala, me mostre todo o conhecimento que você sabe, corta. É. O conhecimento que mostrou, a Exatamente. gente tem que aceitar. E tipo, mostrou em 2 segundos. Beleza, Ó, tecnologia de quem cripto, conhece um o abraço, Bizarro né? em várias origens mostrou como ele sendo uma cópia mal feita genética do... Que existem complicações de se clonar um kryptoniano, mas também a gente já viu que o Superboy já foi criado por ser um clone com DNA do Lex Luthor e do Superman. Por isso que ele tem poderes diferentes do Superman, que é um personagem fantástico e novo, escrito pelo Jeff Jones. É uma das fases mais legais, que tem um controle mental do Lex Luthor, bem legal. Quer dizer, a gente consegue clonar uma ovelha, mas eles lá em Krypton, com essa tecnologia Cara, eles toda, conseguem, né, lembra que eles terraformam tudo, lembra que eles faziam uma colonização e aí pararam. É. Eles são fodas, mano. Estão Mas- fodidos, velho. Só Mas falta acho não tem que planeta, eu a gente curti tem. é um fanservice, criar, colocar essa figura inimiga, essa ameaça que vai não só unir a Trindade, fazer eles trabalharem juntos, que fica bonito. E tem inserções muito boas da Mulher Maravilha. Fantástica, acho que ela Aproveitou. rouba a cena, de novo, é o pouco que te faz se empolgar, que não É. precisa contar muito. Mas ela não é do bem, como é que ela rouba a cena? Aliás, eu queria falar sobre a foto da Ela mulher. furta a Ela cena. furta a cena. A foto da Mulher Maravilha que elas ficam procurando, eles mostram assim. E agora uma revelação bombástica. Pam, pam, ela estava em 1918. É. Falando, não, como é possível? Cara, isso, tipo... Quem se importa? Quem se importa? Uma pessoa muito parecida com a minha avó, Mano, a tá gente ligado? já É, que viu nem o o Nicolas Nicolas Cage, Cage, o Keanu Keanu Reeves. Keanu Reeves Vampiro, Não, a Anne Hathaway. Tem uma coisa incrível da Anne Hathaway, se você olhar a Anne Hathaway, olha essa foto da Anne Hathaway com o marido dela.
Cara, agora olha essa foto do William Shakespeare. Eles são idênticos. Isso já seria uma coisa, nossa, muito parecido. Mas se você for agora no Wikipedia, você vai ver que o nome da mulher de William Shakespeare é Anne Hathaway. Puta que pariu. Agora se sua mente não explodiu, não sei. Anne Hathaway vampira. Mas antes disso, cara, a gente tem que falar do Batman lutando. Certo. Que Aquele é coisa linda, é espetáculo. Ele Se lutando você- independente de quem. Independente se é o Superman. na ele lutando na invasão como um todo. Ao galpão. ao galpão. Aquilo aquela lá foi a melhor não é cena. quadrinho, aquilo é games. Aquilo é puro games. Falando nisso, Aquilo né? é puro amor. Bilheterama faz gameplays. Por favor, Faz. acessem. Tem que fazer um gameplay. Cara, Tem aquilo do- é a série Arkham pura, no Free Flow Combat. Muito bom. Olha, cara. tem até um troféu impossível que eu só peguei no Batman, no Arkham Asylum. Impossível que eu só... Mas mas é que eu não consegui no Arkham City nem nos outros, eu desisti. Pra quem Você não sabe, tem que o usar Rod é um viciado por... usando todas as armas. É. Puta que pariu, Todos impossível. os golpes do Batman, num free flow, Nossa. eu consegui no Arkham Asylum. Impossível. Você decorar todos os golpes. E cara, você tem os mesmos golpes de. Eu começava sempre com o que ele usa, que ele atira a bate-corda lá, o arpão no ombro do cara pra puxar o cara. Era assim que eu começava o meu free flow. Scorpion, E cópia. aqui é muito louco, porque tipo, os caras estão no terceiro andar, aí o Alfred, eu vou te deixar no segundo. Lindo. Aí você só vê os caras, tipo assim. Ele sobe, ele quebra o chão, ele sobe, e os caras estão perdidos, eles estão atirando no buraco ainda, ele tá lá em cima Ele já. tá lá em cima, detonando as armas. Mano, Cara, É David lindo, Copperfield do combate. Cara, você sabe que em All se Point. você soubesse os quadrinhos, ele treinou as técnicas de Harry Houdini. Então, sensacional. Você falou David Copperfield, Aliás, mágico, ilusionista. Toda vez pra ver. Aliás, tem uma série da BBC do Houdini que passou na Globo esses dias com Passou o na Globo? tem, pianista. é com né? o narigudo, o Brody. Adrian Brody. E- Meu grande herói do King Kong. O melhor filme de todos os tempos. Não, eu até falei... filme. Eu até, Não, então eu falei. eu até falei errado. Que eu falei que é a melhor cena e tal. Não, eu tava confundindo com aquela primeira aparição do Batman que chegam os policiais. certo. E, né? Você vai levar a sério o cara que não sabe nem a cena que tá falando, Não, é velho? que eu O cara que não pensei entendeu era Alex um galpão. Luthor. É. Você já hackeou no sistema Bruno, kryptoniano. você fala de maneira burra. E quando ele chega lá e tá o policial, e aí o policial, caralho, não sei o que, cadê o cara? E você vê ele no cantinho na parede assim. Sim. É um E você, morcego porra, ali. não tô vendo. E aí ele vem, caralho, eu vi o cara. E ele sai pela parede, Parede. mano, e vai pra cima. É muito bizarro, Dá cara. um medo aqui. É, dá muito medo. Inclusive eu até falei pro senhor quando a gente saiu, velho, imagina um filme de terror com o Batman, Sim. onde não aparece o Batman em lugar nenhum. O Batman só é um mostra ele. monstro. Exato, vamos supor, a trama seria É a seguinte: Alien. 4 caras aparecem pra assaltar uma casa. Nossa, mano, E aí fazer um o curta Batman foda. vem pegar eles. Tá ligado? É tipo, Ele não vê o Batman. esqueceram de mim com o Batman. Sensacional. Cara. Mas eu achei- Warner, contrata a gente como Você achei fala, isso vamos fazer um muito curto bom. desse? Vamos? Cara, 4. Vamos, Olha. ia ser muito foda. E voltando agora pra cena aqui, tudo bem, a cena do galpão mesmo, que vocês falaram que lembra muito do videogame da e série tal. do Arkham. O que é mais interessante, o Luiz comentou isso, que no Não videogame... sou eu também, sou o Fernando. É, para as Luiz- pessoas que é, estão É aquela chegando. empada. Luiz é. Fernando Imperator Empada. Exato. Que o Empada comentou que no videogame é mais difícil fazer isso, né? Por quê? Porque no videogame você tá controlando ali o personagem, você tem que ter uma certa física, você tem que ter uma certa lógica ali na movimentação, no espaço. Então é um grande desafio você fazer isso numa boa jogabilidade. No cinema, você não precisa ter tanta lógica espacial assim, você precisa ter uma lógica visual em 2D muito forte. Uma lógica de um visionário. Um visionário Zack Visionário. Snyder. Uma cena que eu sempre lembro que o Rod comenta no nosso videocast de Jurassic Park, que é a cena do final, quando mostra lá que eles estão, meu Deus, não tem mais o que fazer. Vem a cabeça do tiranossauro lá, pega o Velociraptor e cai a faixa, quando os dinossauros dominavam a Terra. E essa cena eu lembro do Rod comentando. E perguntaram pro Spielberg, por onde o dinossauro vai entrar, não sei o que, como é que vai fazer. Então a galera tá pensando na dinâmica espacial. E o Spielberg falou assim, não, mostra a cabeça dele aqui já comendo o Velociraptor. Tipo, dane-se a lógica espacial. Dane-se como ele entrou, tem uma porta desse tamanho. Nesse momento do filme exato. você já tá tão preso. É. Exato. Que é a emoção, exato. Exato, o que importa é a composição daquela cena ali, do Exatamente. 2D, de como você está enxergando o filme.
E no cinema é muito mais fácil você roubar nesse sentido, que no jogo não dá. Porque no jogo você não pode simplesmente subir Porque e no aparecer jogo no lugar você que faz perde sentido. o flow. Você perde o fio da meada. E o né? jogo é tipo um plano de sequência infinito, ele não corta. Ele não corta nunca, exatamente. E assim, e quando mostra, por exemplo, que você pula de um gargo lá pro outro, lá no jogo do Batman e tal, você vê que tem uma física envolvida e você acredita naquela física. E colocaram isso no filme e ficou de uma forma muito bonita e não parece que o diretor tá trapaceando, né? Você vê ele, puto, o cara tá vindo, bum, joga o arpão, tem o tempo ainda do arpão chegar no lugar, que nem no jogo, né? Tem toda a física do negócio, e pegou um lugar, ele é levado pro lugar, e ele joga outro arpão, e aí não dá certo, ele cai. Então assim, cara, é muito bem feito, é muito realista até assim. E de uma forma que você entende, né, cara? Assim, ele não se preocupa em querer fazer esse quadramento foda, tipo, né, cortar a cada 10 milissegundos. Não, tipo, você entende a ação e é sensacional, bem coreografada. Exato. Muito melhor, na minha opinião, do que as lutas do Homem de Aço, que é porrada voa, ei, pra câmera pra trás, porrada voa. Mas aí que tá, é uma luta realista de um cara que sabe lutar. Então isso que é legal, não é um brawler, não é um porradeiro. E de novo, até a gente vê o superpoder do Batman, ninguém acha ruim. Ele para balas com capa, ele para facada e tiras com capuz. Ele até mostra o Batman recebendo golpes de uma maneira que a gente não precisa discutir. A gente tá tão imerso naquela ação que você vê ele tomando facada, tomando tiro. Mas facada no peito, ele toma uma facada, exatamente, mas pô, ele toma tiro no capuz. A gente vê que existe uma tecnologia por dentro do capuz. Mas a gente vê uma borrachão, cara, funciona. E eu acho que isso é um método bem legal de trazer, que a gente vê nos quadrinhos. Vê que por mais humano que ele seja, ele é um humano extraordinário, ou seja, ele tá acima de um humano comum. Extraordinário! E só parafrasear o Grant Morrison, um beijo pro Caju, que eu dei esse roteirista dos quadrinhos, mas eu gosto muito. Tem uma história da Liga da Justiça em que tem marcianos brancos e tal, e aí o Batman é o único que não foi pego, e aí falam pro Superman, né, tá super preso, fala, pô, mas ele é só humano. E aí o Superman, mas ele é o humano mais perigoso da Terra. Tell me, do you bleed? You will. E a gente chega num final, que é um final bem... Cara, não tem como você dizer que um enterro, um funeral é alegre. Certo. O Superman morreu, a gente vai ter as homenagens, porque, como nas palavras da Mulher Maravilha, assim como o exército ou os Estados Unidos enxerga ele como soldado, que é a maneira de honrá-lo, né? Certo. Encerrar o filme dessa maneira me gerou uma certa angústia. Certo. Eu não gostei. Diferente do Homem de Aço, por exemplo. Do Homem de Aço, que eu saí muito feliz porque eu falei, nossa, eu quero ver mais. É um filme que acaba com uma mensagem positiva. Exato. Nesse caso, por mais que assim, todos os conflitos se resolveram, houve um sacrifício e a gente lidar com o impacto desse sacrifício é muito importante. Só que ele estende muito essa discussão. Certo. E o desenvolvimento dessa homenagem que não deixa você mais falar, caralho, tipo, mataram mesmo, pra mim parece que eu preciso esticar pra mostrar, olha, a gente não vai trazer ele, não vai terminar com ele vivo. Será? E aquela terrinha subindo ali é o efeito reverso de um Origem. É um peão do Inception. O peão ali caiu. E pronto. Então, acabou a discussão. Acabou. Você não deixa os fãs por 2 anos discutindo se ele morreu, se ele não morreu. Exato. Tal. Eu achei que o final do filme ele tem um pouco do final do Senhor dos Anéis, que a gente sempre fala, que é 20 finais juntos. Acaba o filme, aí não acabou. Aí acaba o filme, aí não acabou. Aí Como é uma adaptação de um livro, né? Exato. E são 9 horas, né, de filme no total. Agora nesse filme não é tão grande assim, acho que pra justificar tantos finais. Exato. Certo. Agora, voltando um pouco à questão do peão que você falou. Foi o seguinte. E voltando nessa questão do peão, porra, não sei. Voltando nessa questão do Inception, né? Quando ele morre na luta com o Apocalipse, a primeira coisa que veio na cabeça foi tem aquela piscininha lá que eles reviveram o Zod com um monstro bizarro, mas talvez eles vão tipo, mas tem a piscina da nave, entra aí, voltou, sabe? Eu achava que ia ser alguma coisa assim. Foi passando o tempo, justamente porque tinha 36 finais, eu fui falando, caraca, ele não vai voltar. Ele morreu mesmo. Puta, ele morreu. Foi passando e eu fui, puta, morreu. Aí eu comecei a achar foda. Porque eu falei, meu... Os caras vão ter culhões. Eles vão ter culhões, exato. De deixar ele morto. De matar o Superman, vão deixar ele morto, cara. e você vai ficar, caraca, mataram ele. Mano, filme da Liga sem o Superman. Tipo, você fica, né, o advogado da Marvel quer dar uma palavrinha, ó, termina. Então, só terminando o raciocínio. Assim, mas tem um gibi.
E ele volta. Não, mas não é isso não, tem Ah. vai Não, terminar, mas- Bruno. E aí eu falei, cara, e eu acho que isso vai ser um movimento do estúdio muito corajoso. Sim. Porque vai tirar as pessoas, vai dar um motivo, inclusive, para as pessoas irem assistir o filme. Que você não vai chegar pro seu amigo e falar assim, assiste lá, o Superman morre. Você vai falar, mano, assiste, que acontece uma parada. No final. Que puta Cara, que pariu, E cara. acaba- você Star sai Wars. na catarse do filme. É. E se eles trocam a cena certa, você sai com esperança. Exatamente. E Se pra coloca- mim... É só colocar o Batman falando alguma coisinha lá. Ah, a gente vai dar a volta por cima. E o que acontece? Tem a tal da cena da terrinha lá, que você fala, morreu bosta nenhuma, que lixo. A terrinha E aí me deu uma expectativa contrária. Que eu Eu falei também. assim, que eu tava com expectativa, da hora, vou matar o cara. Não mataram seus cuzões, sabe? Seus merdas. Vocês não querem tiveram a fazer. coragem Vocês mesmo. tiveram a coragem, exato. O que eu acharia mais legal, talvez, seria se morreu, continua morto, e talvez acabasse o filme na cena que mostra lá o memorial do Superman. Cara, fica falando assim, perfeito. falando assim, Eu o concordo memorial, com você nesse o memorial sentido. do Superman não é mais a estátua lá, é o que você está vendo em volta. Superman, pá, um É abraço. a mesma créditos. coisa do final do Capitão América 1. Certo. Que quando o Capitão América morre congelado e tal, Aham. tinha que acabar ali que é o menininho com o escudo, porque aquilo lá é personificação emblemático, tipo, de como da ele influenciou ideia os do outros. Capitão América. Na Exato. hora, que você, precisava, na hora que você bota a continuação daquilo que ele voltando no presente, Aham. você tira a força da mensagem É. final. Verdade, verdade. E ainda Inteligência que- artificial, pra mostrar que o Spielberg não é só coisa boa. É verdade, é. Enfim. E ainda que assim, eu não lembro do Capitão América, se isso. Não. Não é nem no pós-créditos, realmente. É no fim é do no fim do filme filme mesmo. Exato. Isso enfraquece bastante o filme. Talvez no pós-crédito seria um pouco melhor. Eu acho que assim, esse o filme ele não tem- meta-filme, ou seja, a discussão fora do filme, Certo. o que os fãs iriam falar, você ia perder de qualquer Acho que forma. é. Mas eu acho que o filme em si, como Não, eu obra concordo plenamente. Não isolada, tinha ficaria até melhor. nem colocar em pós-crédito isso. Tinha que colocar o pós-crédito que a gente viu tosqueira do... As tosqueiras lá, computador do né? Lex, lá. Flash, pode Mas, crer. cara, esse filme ele é fortemente inspirado no Cavaleiro das Trevas. Certo. O Cavaleiro das Trevas, o primeiro, tem um 2 que é a aberração e o 3 ainda tá rolando. Ele termina num funeral. Uhum. No funeral do Batman. E ele termina com o Batman, o Bruce Wayne morto. Uhum. Só que aí a gente vai ter um quadrinho... O bom de gibi é que não tem spoiler, né? Tipo, Foda-se, a se cultura do gibi não tem spoiler. Você deveria ter lido. É, Você o deveria ter gibi lido. eu não sei Eu já se tive... é de 80 e não, pouco é de também. 86. Eu emprestei pro... E no Brasil é 87. Eu emprestei pro Empada, uma reimpressão. Ficou uns 2 anos na casa Eu dele. demorei 2 anos pra devolver. Pra intacto. devolver e deu intacto. E sem ler. Não, só pra dizer, então, como nessa cena do gibi tem esse pequeno sinal do coração, Aham. eu acho que ele quis fazer essa homenagem que é quase que é uma metáfora, né? É um paralelo, né? Até uma liberdade poética que ele tomou ali, enfim. Que poderia justificar essa homenagem ao gibi, que ele se inspirou tanto. Pô, você vê na explosão atômica, aquele Superman magrelo ali, Magrelo, pô, é desse aham. gibi. Uhum. Você vai ter um monte de referência desse gibi. Uhum. Então, não tira. Eu acho que assim, eu concordo com você, mas você dá tudo que eu dou de exemplo pra homenagear o gibi, Uhum. fica fraco ainda. Justamente isso. A história é sensacional. Mas às vezes tudo que funciona na história em quadrinho pode não funcionar na mídia quando você Exatamente. transcreve ela. Eu perguntei exatamente por isso, porque assim, uma coisa é, por exemplo, um filme, cara, um filme, tipo, não vai ter 10 filmes numa década, né? Do Superman vai Não. ter 3, entendeu? Então, pra você, a diferença do final de um gibi pro final de um filme é bem diferente, né? A expectativa que você deixa, porque, sei lá, dependendo do caso, a semana que vem a gente vai descobrir, então, tipo, você já dá É um porque assim, sinal, o gibi ele deixa muito claro a justificativa do embate entre o Batman vs Superman de ideologias. Nesse Uhum. caso, o filme ele tenta mostrar que o Superman ele é bom por ser bom e o Batman ele tem ferramentas questionáveis pra fazer justiça. Aham. Só que, time por do conta Batman. da manipulação, do Lex Luthor, de tudo, de novo, a gente já repetindo aqui, o embate entre os dois perde um pouco fica desequilibrado, perde um pouco esse impacto. E no final o impacto mais bacana de se ver funcionando, acho que é mais de ver eles, os personagens funcionando juntos. Ver a Mulher Maravilha, a primeira reencarnação dela, depois de anos também, a gente só tinha na série até então. Sim. E ver ela em carne e osso funcionando com os outros heróis de uma maneira tão bem, né, contando história, em pequenas ações, desde ela dando um sorriso quando leva uma porrada e falando, puta, ela tá gostando da batalha, ou seja, ela é guerreira. Uhum. Ela é guerreira, É guerreira. né? Então, Aqui você tem guerreiro. 50 tons de mulher. o gibi, né, maravilha. ele tem... Ela gosta de só o apanhar, isso que fato, tá só o falando, fato dela ter uma história própria, não dá pra você fazer esse paralelo só de você pegar esses elementos que você acha que funcionam, que são icônicos, Com né? certeza. Desde a luta do Superman, né, do chute que lembra a pisada no queixo do Superman, né, da bota, dentada do Batman. Uhum.
Você tá dizendo que esse filme foi feito para os fãs verdadeiros. Não, eu acho que o Zack Snyder, ele é um fã. Essa que é a verdade. E ele enaltece isso que ele conseguiu trazer, por exemplo, o Batman direto do gibi. Tipo fazer o que ele fez com 300, basicamente. Então ele é um fã. Esse que é o problema. Não é um problema. Por exemplo, o Christopher Nolan é um fã do Frank Miller, mas ele deu a visão dele do Batman baseado no que veio antes. O Zack Snyder, ele tenta trazer a mesma emoção que ele teve lendo exatamente pro filme pra quem não lê. A ideia, você não precisa ler tudo esse gibi que a gente já leu, o que não leu, tipo, não tem. Entendi. A ideia do filme tem que funcionar por si só. Na cabeça dele, ele acha que ele consegue fazer isso. Tanto que ele filmou o infilmável, que é o Watchmen, e todo mundo ninguém esperava. Eu acho que é um ótimo filme. Também acho um filme muito foda. E eu vejo paralelos com esse filme, inclusive, coisas que ele aprendeu no Watchmen, e até essa questão de deuses e homens, né? Mas uma coisa que eu queria falar é interessante essa coisa da comparação com o Nolan, não no sentido de, qual é melhor, mas no sentido de que as visões diferentes, o que cada um traz é diferente. O Nolan é um cara muito, muito autoral, né? Ele se entra numa caverna lá com o irmão dele pra escrever a parada. Isso foi com Batman, com Interstellar e tudo mais. Filmes. E ele tem uma visão muito clara dele pro filme. Tipo, ele quer criar a carreira dele como diretor, dando a visão dele. No caso do Zack Snyder, ele é um famoso transportador de histórias que funcionam. Ele é um bosta de roteirista, como ficou no Sucker Punch, na minha visão. Mas ele é um cara que eu gosto muito de transformar. Tipo, ele é um cara, assim, eu acho que não tem filme mais bonito do que do Zack Snyder em lugar nenhum, assim. Eu acho muito interessante essa visão que ele traz e cara, eu acho que o negócio dele é a parte visual. Ele é um esteta. Ele é um esteta e ele é um cara que faz a história funcionar de um jeito emocionante, independente... De um jeito único ainda, de um jeito bancada, independente se é a visão dele ou não é, tipo assim, funciona no quadrinho, todo mundo ama essa porra, vamos fazer pro cinema, de um jeito da hora que vai funcionar. Então. Na melhor época possível, né? No final das contas, o Batman vs Superman é uma epopeia, né? Total. A trilha sonora, tudo leva pra isso. É isso aí. Épico. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Maneira Luthor. Mostra pra gente se chegou até o fim desse vídeo, que você ouviu e acompanhou tudo isso que a gente falou. A gente falou pra caramba, vai. A gente não falou de uma maneira Luthor. Não falamos, espero que De não. maneira burra. Porque quando você chega aqui... Sabe quem vai gostar desse episódio? Quem? Matheus. Verdade! Um beijo pro Matheus também. É isso aí. Mas, cara, se você chegou até que escreveu a palavrinha, você é um cara especial. Sim. Porque você podia estar em qualquer lugar do mundo, mas você tá aqui, você ouviu tudo isso que a gente falou. Você faz parte da nossa Liga da Justiça Pessoal. Exatamente, hein? Isso é fantástico aqui. Então, se você também quiser conteúdo exclusivo, se você quiser... Tudo, cara. Making-offs, que a gente fala, piadas mais pesadas, assim, mas putaria, né? Vamos falar a palavra certa do português. Que polêmica, vou falar o português branco aqui. Se você quiser participar do nosso futuro grupo no Facebook, que a gente vai criar apenas para os fãs, coisas fechadas. Adoro quando eu descubro as ideias da DC. Aqui, Deixa o vídeo mesmo. Aqui é ao vivo, aqui, mano. Quem sabe faz ao vivo. Exato. Se você quiser saber um pouco mais sobre os conteúdos secretos que a gente coloca na internet, Você acessa? osbonscompanheiros.com/vip. Pô, que é muito legal. Gosto de ter conteúdo exclusivo, gosto de descobrir coisas que o Empado inventa na hora da gravação, gosto muito disso. Certo. Só que eu gastei todo o meu dinheiro comprando ações do Facebook. Putz. E agora? É de graça? Até pra você que deu dinheiro pro Alex Corp. E lembrem-se! Ao assistir bons filmes, Que seja com maravilhosos companheiros. que maravilha de videocast. Viu?